Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui com mais uma edição do Podquê. Hoje acho que eu vou começar ao contrário, em vez de falar para vocês curtirem, compartilharem, então já aproveita e já curte isso aí, indica para alguém, curte ou descurte e comenta aí no podcast da gente, né? Pode falar o que quiser, mas tomar cuidado também, né? Porque se falar muita merda aí pode rolar processo, mas enfim. E hoje a gente está aqui com um músico, guitarrista, compositor, que faz parte da história do rock nacional, agitador cultural também, né? E empresário. O homem ele tem várias funções, que é o Daniel Gerber. Como eu faço com todo mundo, de repente minha apresentação não é tão boa assim, eu peço pro Daniel se apresentar. E aí, Daniel? Tá bom. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, não gostei dessa. A gente não sabe, né? Quando que o pessoal tá assistindo, né? Cada um vê e vai assistindo também aos poucos, aos trechos, volta. Aí é que é legal. Bom, sim, Daniel Gerber, me apresentando aqui. Brasileiro, porém, nascido em Buenos Aires, bem pequenininho. Hermano. Sim, hermanito. E a gente... Mas assim, criado em São Paulo, né? Já desde o primeiro ano primário, então você já cria aqui, cresce aqui e vai embora, né? A gente aprende a amar o Brasil, né? Que é uma terra incrível. Veio pra cá com quantos anos? 5. 5 anos? 5 anos. Então, nada, né? A gente vem aqui, começa e vai, né? Então, na história musical, né, que eu estava conversando antes, como é que faz? Bom, começa... A história é longa, deixa eu só cortar um pouquinho. A história é longa, já tem algumas décadas. Ele é novinho, é que ele começou cedo, né? O espírito tá jovem, né? Então, mas vou fazer rápido, né? Então, começa assim e depois aos 10 anos já de idade fazendo musicalmente, né? Vamos começar pela história musical, né? Comecei tocando na escola, né? Flauta, corneta, que evoluiu para pistão. Minha mãe me pôs no violão com 11 anos de idade, achou que era muito tímido. Com 12, ganhei a primeira guitarra do meu avô. E isso já faz um tempo, são mais de 50 anos atrás. Então já temos meio século tocando. E sim foi, né? Eu lembro que eu, primeira aula no conservatório, vi uma guitarra, fiquei alucinado. Alucinado. Eu lembro dela brilhando até hoje, era vermelha. Não deu para resistir, até que eu ganhei a guitarra e começamos, né? E aí começa a trajetória já junto com o rock, né? Porque eu nasci em 61, então isso deve ter sido em 72, 73, por aí, né? Aí começamos a tocar guitarra, né? Então a gente ouve, por exemplo, eu ouvia lançar o Deep Purple, né? O Machine Head, o LED 4, a gente ouvia lançar no rádio, né? Uma coisa assim de... Da mesma maneira que no rock brasileiro, né? Você começa... Na verdade, é engraçado, porque bem novinho, né? Eu escutava muito rádio, né? Ficava em casa, né? Ligado. E o que a gente ouvia? Roberto Carlos, Beatles, né? Já passava muito Jovem Guarda, então, assim, bem como rádio, né, no Brasil, tinha desde as cantoras do rádio que ainda espirrava dos anos 50, samba, então a gente vem com essa cultura, né? Mas na época o rock, ele dominava, né? Porque, por exemplo, teve uma explosão, né? Nos anos 60, né? Porque começou antes, né? Antes de você nascer, inclusive, né? Sim. Mas eu acho que a década de 60 e 70 foi quando virou mainstream, que explodiu mesmo. Assim, começou a entrar, né? Porque, na verdade, na segunda metade dos anos 60, começou a Celi Campelo, tá? Aliás, o Celi Campelo começou. Aqui brasileiro, sim, né? Aqui no Brasil. Mas o que a gente tinha contato, por exemplo, nos anos 60, com a Jovem Guarda, né? E os Beatles, que foi realmente os Beatles, né? Que foi uma coisa que explodiu muito, né? Stones também, mas o que tocava no rádio aqui é Beatles, né? Então que foi tanto que daí veio Tropicália, as Mutantes, muita influência disso, né? E aí começaram as bandas, né? Aqui em São Paulo, de Brasil, em 67, né? A Mutantes com Rita Lee. Então essa coisa toda assim, era anos 60. Eu ainda estava bem pivetinho, mas a gente escutava, né, no rádio. Nos anos 70, já vai crescendo, começando a ouvir na escola, aí começa a acontecer o quê? Aconteceu Raul Seixas, Rita Lee,
Tim Maia, que era funk, soul, mas a gente considera, né, do rock também, porque, né, ele é aquela Vitória Régia fantástica. Até o Jorge Ben, né, com o samba rock. Ou seja, teve toda essa coisa, me pegou muito, né? A gente cresceu muito ouvindo isso. Claro, ouvindo música estrangeira também, né? Americana e principalmente inglesa, né? Então você teve incentivo da família também, né? Mas tinha algum músico na sua família ou só gostavam de música? Então, eu tive até o capítulo 2, até o capítulo 3 ou 4 eu tive incentivo. Na hora que ficou sério, na hora que ficou sério, você tremeu falou... um pouco nas bases. Porque ficou bastante sério muito rápido, né? Meu pai foi, além de tocar piano muito bem, regiu um coral, meus pais se conheceram num coral lá da faculdade, quer dizer, minha mãe tocou violino quando era pequena, então já teve essa coisa. Já tinha uma história, já tinha um DNA. Tinha, em casa... Mas eles faziam o quê? Eles... Não, meu pai era engenheiro e... Gostava de tocar não profissionalmente. Exato. Poderia ter sido músico, mas por ser engenheiro, minha mãe era professora, diretora de escola, então é assim. Ela me colocou com os dedos no violão porque achou que era tímido, né? Então, enfim. E começou e não parou mais, né? Então, assim, a minha adolescência, vamos dizer assim, né? Eu comecei a ouvir esses grandes nomes do rock dos anos 70, e daí, claro, partiu para as grandes bandas, né? Que elas mesmas foram se desenvolvendo e eu crescendo na adolescência tocando na mesma idade, que são os anos 70. Eu tô meio no meio de duas gerações, na geração que era dos Mutantes, do Tutti Frutti, até do Made inicial, tudo isso, e também não nos anos 80, né? Eu já cheguei tocando em outra coisa. Então os anos 70 foram assim, eu ouvi muito grandes bandas, né? Além dessas que eu já citei, tinha Som Nosso, tinha, enfim, tudo isso. E o acesso, porque uma coisa que é engraçado a gente pontuar, principalmente pro pessoal que é mais novinho, né? Era a dificuldade, porque pra gente ouvir, tem coisas do rock que eu não sei, né? Assim, como eu nasci também no interior, numa cidade da Bahia, então muita coisa a gente não ouvia. Mesmo chegando em São Paulo, aqui que eu comecei a ter contato com algumas coisas que tinham som pop da cultura, nos anos 70 ainda, né? Algumas coisas. Só que pra gente descobrir, às vezes a gente ouvia na rádio e não sabia quem cantava música, a gente tinha que buscar, tinha que ir atrás, conversar com amigo, gravar a música na cabeça. Como é que foi isso pra você? Você conseguiu ter acesso? Foi como todos nós, fitas cassete e ver loja de vinil, caçar em loja de vinil. O primeiro acesso, como eu disse, foi rádio, né? Porque o rádio na época não tudo era rádio nos anos 60. Nos anos 70 já tinha muito disco, bom, tinha vinil nos anos 60 também, né? As novidades vinham, se não vinham pro rádio, porque como sempre, né, os meios de comunicação, eles dirigem bastante a audiência, né? Então era disco e conversar. Então tinha muita interação pessoal. Hoje em dia a gente pega na internet, fica perdido de tanta informação, tanta banda, tanta coisa. Gravar um disco era uma coisa muito difícil, né? Você precisava de estúdio, que eram caríssimos. Por isso que, em geral, o pessoal que tinha gravadora, né? As gravadoras bancavam. E para os saudosistas que falam, naquela época que hoje não tem gravadora, também não era um filme de Walt Disney, não, viu? Porque são muito poucos artistas que conseguiam. A maioria de nós não conseguia entrar né? Você tem uma banda, não quer dizer que uma gravadora ia assinar você, foi muito raro, né? Aí quando chegou nos anos 80, já indo pra frente, né? Não, mas tem um capítulo que tem que falar, né? Nos anos 70 a gente tinha a banda, aí eu ia tocar com a minha primeira banda mais estruturadinha, que era o Berço da Terra, né? E a gente ensaiava na casa do Daia, lá em Itaquera. Agora em Itaquera, em 77, 78, eu saía de Pinheiros para ônibus, por exemplo, para ir até a estação São Bento, no metrô, onde se congregavam os punks, né? Então a gente já tinha essa convivência com os punks, né? Com o movimento punk daí, logo no começo, né? Década de 70 já? 77, 78. Quase chegando nos anos 80. Já estava ali no... exatamente. Então a gente já tinha todas essas tribos, né? Você morava em Pinheiros? Morava em Pinheiros. E ia lá pra Morei em Jardim Meu Filhole 2 anos depois, Pinheiros. E daí sim, pegava trem para ir pra Itaquera e tudo isso, né? Quer dizer, bem diferente do que é hoje em dia, né? Hoje tá tudo populado, tudo construído daqui até lá, né? Até um estádio grandioso do maior time do Brasil temos lá, né? Mão no peito, muito respeito agora, hein? Vai, Corinthians!
Perdemos uma parte da audiência, mas continuamos na luta. Mas a gente ganhou muito também. Mas fizemos Compensa. Os haters aí estão aí, ó. Eu fui até em jogo na Gaviões na época, moleque, 12, 13 anos já, né? Então, assim, isso é Brasil, isso é São Paulo. Sim. São Paulo, do São Bento, dos punks, dos rock, do trem pra você tocar em Itaquera, pra essas coisas todas, né? Daí começaram outras bandas, né? Até que, bom, enfim, até que acabei conhecendo o pessoal do Made in Brasil, né? Nos anos 70 ainda. Isso já era começo dos 80, já na virada do 80, já tinha New Wave, já tava uma zona, né? Então já tinha New Wave, tinha punk, teve tudo isso, tinha aquele monte de bandas que é só pesquisar, né? Daí, bom, enfim. As rádios também nessa época também começa a ter uma mudança nas rádios, né? Porque, por exemplo, durante muito tempo a gente só tinha AM, né? Depois começou Sim, a FM acho que já nos 70 mesmo, né? Já tinha outra qualidade, né? Que a qualidade de muda e tudo. Sim. Já tinha rádio rock, por exemplo, já começou tudo isso. Aí o que aconteceu foi um processo engraçado, que a gente tinha amigos, né? Então, por exemplo, bom, aí eu entrei no meio, conheci o pessoal do Made in Brasil, comecei a tocar com o Made in Brasil, quer dizer, enquanto eles me treinavam, né, me preparavam, Oswaldo, meses tocando violão para pegar as batidas, para postura de palco, desde se vestir. Banda era uma coisa séria, né? Essas bandas eram nacionais, né? Também tocava no país inteiro. Era corte de cabelo que não era assim, eles tinham que pegar as revistas internacionais, copiar o corte e as bandas aprendiam a cortar o cabelo para um cortar do outro ali, para ficar direito. Mandava fazer roupa. Então era bem legal, né? Porque rock não é... Rock é assim, estilo de vida. É estilo, né? É atitude, é estilo de vida, é como você se veste, a maneira de ser, é um comportamento. E sim, era época de ditadura, então tinha também toda uma atitude em relação a isso. Tinha todo um composto. O rock, porque veja bem, o rock foi a trilha sonora de uma mudança no mundo. Muito grande, começou nos anos 60. Ele começou em branco e preto nas televisões e foi para colorido. Mas tudo foi para o colorido. Né? O som ele foi do mono para o estéreo, então gerou espacialidade, que começou nos anos 60. A maneira de se vestir, você vê até os Beatles, começaram com terninho, Stones, né? Acabou, tudo isso mudou, abriu, né? Foi uma quebra de padrões. Quebra de padrões. O equipamento eletrônico, ele foi melhorando, foi aumentando, porque as plateias, as audiências aumentavam. Então, primeiro começaram a botar captador para o Elvis tocar na feira né? Para tocar em feira de quermesse, vamos dizer assim, um pouco maiores. Daí, que é bem os anos 50, já 60, aí começou as guitarras mesmo, já nos 50. Os amplificadores foram aumentando, os Beatles não conseguiam fazer, com o estádio lotado, gente gritando, não tinha como fazer show, né? Foram aumentando o equipamento. Então, veja bem, a hora que você cai nos anos 70, você já começa a criar umas bandas como Pink Floyd, Led Zeppelin, Purple, tudo isso daí. O som aumentou. Então, assim, as drogas mudam de década para década, né? E hoje em dia o comportamento, por exemplo, você vê a geração nova, bebe muito menos. Encaretou. Não quer sair tanto à noite. Depende, né? Tudo é questão de ponto de vista. Sim, do ponto de vista que a gente tinha dos anos 60. A gente não pode julgar. Mas assim, deu uma... porque foi mudando, né? Então, o que acontece é o seguinte, foi todo um processo que mudou de atitude, as artes, o cabelo, a moda, tudo isso foi mudando dos anos 60 para os anos 70. Quando o equipamento de som aumenta e fica poderoso, você começa a ter os shows do Pink Floyd sensacionais, do LED, aí você começa a ter estádio. O que significa uma coisa, senhoras e senhores, que o público vai ver as bandas, né? Então, hoje em dia também, a gente lota estádios. Impressionante como melhorou toda a tecnologia, o vídeo, né? Tudo isso. Então, sem ter muito detalhe da tecnologia, né? Que é uma paixão nossa, na medida que isso aumentou nos anos 80, e teve também um estouro do rock. O rock mundialmente aumentou também. Isso refletiu no Brasil. Então entramos nos anos 80 com uma explosão de rock mundial, porém brasileira também. Então, aí mudam as coisas. Começou a influenciar, né? E também teve uma geração muito criativa também, né? Que também isso juntou
Né? Não foi simplesmente, né? Não foi uma tecnologia, porque não adianta também pegar a tecnologia e ter os recursos e não ter quem faça. Mas é uma geração muito criativa ali dos anos 60 e também os meios de comunicação começam a ampliar esse alcance, sim, né? Porque acho que os Beatles foi o primeiro fenômeno pop mundial mesmo, né? Eles foram os primeiros a fazer videoclipe, ou seja, filmes. Exatamente. Da música. Foram os primeiros, fizeram a primeira transmissão mundial via satélite. O estúdio que os caras eram disparadamente o melhor do mundo. Os Stones vinham junto na cola. Aí musicalmente você tem um Jimi Hendrix e quebrou tudo, né? Mas é outro tipo de expansão, de som, né? Enfim, tivemos os festivais que começaram a aparecer também. Gigante. E a importância dos festivais também, porque também é uma coisa muito importante assim, né? Porque hoje em dia, em tese, você pode pegar um aparelho celular, gravar alguma coisa e isso aí, ou organicamente ou não, de repente viralizar, né? Mas naquela época não, né? Naquela época, assim, para você aparecer, né? Tinha muito aquela coisa de você bater na porta das gravadoras, que invariavelmente você não conseguia muita coisa, né? Mas tinha os como festivais, até hoje, né? Como até hoje, mas é que você tinha que passar necessariamente pela gravadora. Acho que eram raros os casos de quem conseguia já um público, né? Mas tinha também esses fenômenos de se conseguir um público e depois ir para a gravadora, né? Tinha, são vários caminhos. Os festivais, tem dois tipos de festivais. Tem os festivais como tive o FICO, do Colégio Objetivo, que revelou muito talento. Teve festivais que eram já festivais como Jacanga, tudo isso, já eram artistas mais conhecidos de rock, mas foram marcantes, né? Foi um movimento que era muito bom, né? Sim, pra gente ter um registro audiovisual, alguém tinha que filmar mesmo, era difícil ter equipamento caro, né? A dificuldade hoje também, todo mundo, veja bem, hoje, se você comparar o que tinha na época e hoje em dia, é absurdo, né? O que tem num celular é muito mais de tudo que tinha somado. O problema é que hoje também você vai fazer e tá todo mundo fazendo. E como é que... Você tem um rio de informação constante. Se eu paro, não para de entrar coisa de música nova, banda nova. Eu vou no Spotify, eu gosto muito de streaming. Não tem problema nenhum com streaming. Facilita muito. Eu gosto. Só que eu fico perdido até, porque é tanta coisa nova que tem, são 100 mil músicas por dia que entram no mundo. É absurdo. É muita, muita música. Então, a gente se perde nisso. Então, hoje em dia, todo mundo tem facilidade de produzir, porém, a dificuldade de você chegar no mundo é a mesma. Muito difícil. Porque ou você tinha que depender de alguém, de um caça-talentos de gravadora te achar. Ou eu lembro do presidente da Fermata, isso nos anos 70. Né? Falava, olha... Não, um primo do meu pai queria colocar, né, para mim para trabalhar, me apresentou, né? Ele falou assim, ele é Bendiger, morreu faz tempo, né? Ele falou assim, olha, você me acha como um Ray Conniff, sabe? Não o Ray Conniff. Pode ser, você é do rock, você é geração nova, a gente que tinha 17 anos. A gente precisa de gente como você, que tem ouvido, antenado, tudo isso. Não falou antenado, mas quis dizer isso. O problema mas você me acha alguma coisa que tem um som diferente, não mais do mesmo. Uhum. O conceito deles vale até hoje, né? E na verdade, muita coisa que as gravadoras e a indústria da música, você tem gravadora, mas na verdade você tem a indústria da música. Que tem uma conferência que é ótima, que é o Trends, uma conferência da indústria da música, deve estar na 11ª ou 2ª edição já. É uma das que tem da indústria da música, mas essa é muito boa. Eu já vi altos painéis e o pessoal falando. Aí você conversa com pessoas, a gente teve mentoria na banda, no Power Blues. Então, na verdade, tem muita coisa que desde 1920. Porque o que é estrela? A estrela é por causa de uma fórmula. Que são pontas do que você tem que fazer para seguir, para chegar nesse ponto. Uhum. Por que uma música, o padrão do rádio é 3 minutos? Isso começou por causa da radiola, que tinha um cilindro de metal. E isso dava 3 minutos de música. E isso está até hoje. É um padrão até hoje. Hoje está até reduzindo, né? Porque o pessoal às vezes fica irritado com a introdução de música, quer fazer com 2 minutos, com 1 minuto. Você tinha vídeos longa, curta. Hoje a gente tem shorts, né? É que a gente teve um período que, por exemplo,
a gente fala do rock, né? E romper os padrões. E romper os padrões também. Você teve o punk, que introduziu a música mais simples em termos de harmonia, uma estrutura mais simples, mas também o progressivo, que era uma outra coisa, por exemplo, que os caras faziam músicas de 7 minutos e tudo, né? Sim. E também começou a sair porque antigamente você lançava o compacto, né? Muitas bandas se lançavam. Hoje é o EP. É o EP, exatamente. Então mudou isso. Mas, por exemplo, se arriscava também em algumas outras coisas. E eu acho que tinha uns espaços também para se trabalhar. Uma coisa que era um pouco mais popular, né? Uma coisa que vai vender mais fácil, e outras coisas também que eram um pouco mais difíceis de trabalhar ou que atuavam, interessavam certos nichos, né? Eu não sei como é que tá hoje. Hoje em dia é meio complicado a gente saber exatamente, porque se a gente for pelo mercado americano, por exemplo, você tem mais ou menos para todo tipo de música. Consome tudo. Consome rock, vários tipos de rock, como funk e tal, não sei o que, tem de tudo. Na época, eu me lembro bem que a gente fala de rock, mas explicando que o rock, você falou muito bem, você colocou muito bem, é muito variado. Você tem desde coisas mais simples e muito energéticas, como o punk. Você tem coisas mais com energia, porém mais trabalhado que é o heavy metal. Você tem coisas mais rítmicas. E tem a parte do progressivo, ou da música mais trabalhada, que são pessoas que estudaram muita música, né, que fazem coisas assim, né, que são muito boas, na minha opinião, também, lógico. Né? Então, mas na época tinha uma coisa assim, pessoal que ouvia Pink Floyd, tinha gente que ouvia, por exemplo, Premiata, ouvia Gentle Giant e achava Pink Floyd muito quadrada a música. Né? Então tem todas essas coisas, né? Tem coisas dentro de... Outro dia, eu não vou dizer o nome porque pode sofrer, ele falou assim, de Ramones, falou, Ramones é romântico, né? Um punk romântico. Eu falei, romântico, tá bom, tô ok. A definição de romântico da pessoa. Eu sei que eles têm regravação dos anos 50, 60, mas não é exatamente o que a gente pensa uma música pra você dançar agarrado com a sua mulher, ou com o seu cara, sei lá. A definição de romântico, às vezes, defina romântico pra você, né? Defina romântico. Então, assim, porque música a gente sente. No fim da história, no fim do dia, é o que você sente. É como você se expressa, como você sente. E eu acho que nós, seres humanos, nós temos muitos momentos diferentes no dia. A gente é carregado de emoção. Pessoas têm mais emoção, outras têm menos. Mas a gente pode ficar alegre, bravo, tenso, triste, né? Animado, no mesmo dia. Né? São as 4 estações do ano, fácil num dia só. Então a música, ela pode ou traduzir esse momento, que é a música que cai, que você quer ouvir, falar, agora é muito barulho isso, mas você quer ouvir aquilo que ou você está cheio de energia e quer ouvir uma coisa diferente. Ou resgatar também, né? Às vezes você está num momento diferente, mas a música, ela te resgata um momento que você já viveu, você memória afetiva. Memória afetiva, exatamente, afetiva. Né? Hoje tem, por exemplo, teve uma ordem no ano passado, acho que foi da Globo pra cá, só regravação. E só tem regravação. Só regravação. Pega a memória afetiva de pessoas de outras, né, mas feitos numa roupagem moderna. O que eu acho que é um problema muito sério, por quê? Porque a criatividade que tinha, ela tem hoje. Gente, a criatividade é do ser humano. Sim. É um problema de recursos. E pra gente descobrir, né? Recursos que eu divido em 2 partes, para você estudar e recursos técnicos para você poder fazer. E aí você tem a parte de como você divulga, como você faz chegar no mundo. Mas isso vem desde a Idade da Pedra. Sim. É o velho problema de todos nós. Né? Agora, falando mais um pouquinho da sua trajetória, que você tinha falado de quando você chegou no Made in Brasil. A sua primeira banda foi qual mesmo? Como foi a sua primeira experiência, por exemplo, assim? Vou montar uma banda. Você foi convidado? Como é que era? A primeira, você vai pegando amigos, assim, né? Não sei, conheci que eram 2 irmãos, que tocavam meio violão e tal. Aquelas bandas que duram uma semana. Durou uns meses. Sabe? E a gente vai para aprender mesmo, sim. 14 anos. É o normal de todo mundo, né? E vai indo, porque era bem assim, né? Vai conhecer um, conhece o outro, aí começa a andar, né? Então a gente vai seguindo em frente, né? Depois
deles. Bom, teve umas bandas de bar que tava o Netão, que era do Lírio de Vidro, que foi do Lírio de Vidro, foi uma banda importante do Joaquim Kell e o Índio, né? Que a gente montou, que tocava onde hoje em dia é o Sesc Dr. Vila Nova, né? Que chama Rock Blues. Isso foi, já ia tocar Eric Clapton, Jimi Hendrix, a gente mandava pau. Tá, mas como é que foi o seu processo, por exemplo? Você Não, o Berço da Terra veio antes, né? A mais estruturada foi o Berço da Terra primeiro. Mas você foi pra noite, como é que foi o seu contato assim com a música? Aí você foi pra noite, vou começar com ele. Foi pra noite, foi pra noite. Foi do Berço da Terra, foi pra noite. Aí montamos bandas de coisas, Carlinhos Pop Gouveia, tudo isso, até chegar com o Made in Brasil. Comecei a treinar com o Made in Brasil, fui pro Santa Gang. Certo. Aí foi Santa Gang, tinham saído o Charles, que foi pro Titãs, que saiu do Santa Gang, e o Zica, que tava na guitarra, o Raul, né? Aí entrei no lugar dele, e bem, fomos de Santa Gang. Baltão, enfim, tinha um pessoal. Aí dali eu entrei no Made, né? Aí comecei a fazer um trabalho que foi o começo do heavy metal, né? Que é o disco, virou o disco Deus Salva o Rock Alivia. Até então o Made tinha lançado, acho que em 80, Minha Vida é um Rock and Roll, com King Kell e banda, né? Daí aí o Oswaldo me chamou e falou, não, vamos lá fazer um trabalho novo, tal, papapá, que era tudo. Aí começou coro, taxa, era 82, 83, aí foi. Aí a gente moldou o disco, o Cornelius, que era o primeiro cantor da banda, o primeiro disco, tudo, Cornelius Lucifer, teve um tempo na banda com a gente, cantou um ano, foi absurdo, foi bom demais. Ali era sair quinta no ônibus à noite e voltar segunda-feira, né? Tocar toda a noite, pelo menos 3.000 pessoas. Uhum. Umas 2 semanas eu estava com o Oswaldo lá em Amparo, pegamos os DVDs, né? E ficamos vendo DVDs da época na Vila Carrão, na Heavy Metal, em Tocantins. Tocantins tinha alguns meses que tinha sido declarado estado. Né? Puta, demais, um show de mais de 2 horas, a gente pulando ali, de lâmpada par, esquentava pra caramba, as lâmpadas de 1000, tinha 60 na banda. E como que surgiu o convite, assim? Para você fazer parte do Made? Olha, então, como entrou no Made? Tinha um Polisaia Desvairada, que era era uma boate, né? Um lugar de shows, no Call Center, na Faria Lima. E, nossa, vimos altíssimos shows lá, viu? O Robertinho de Recife, o Raul Seixas com o papel higiênico declamando a Sociedade Alternativa, que era aquele lançamento, era aquela turnê. E entre outros, tinha o Made in Brasil, que eu já era super fã, né? Então, e nessas assim, no intervalo, ou depois do show, não sei, aí o Guilherme, um amigo da Pompeia, comum com o Celso Vecchione, me apresentou o Celso. Aí eu falei, pô, um dia podia fazer uma jam e tal. Ele falou, sim, vamos fazer uma jam. Aí combinou comigo. E eu cheguei gripado. E eu não queria perder por nada. Mas estava meio derrubado mesmo, né? Bem derrubado. Aí falou, não, tava aqui, rabo de galo. Sinar com 51. Me deu vários. Nossa, cheguei lá no estado. A hora que eu fui ver tal, era na casa do Oswaldo Vecchione, né? Centro, né, bicho? Ali, lá na rua Pombal, né? Em Sumaré. Pombal 777 pros pesquisadores. E aí nada, aí eu fui lá e toquei. Pra mim tava fazendo uma jam com o Sérgio. Como eu já tinha tomado vários rabos de galo, nem me intimidei que era o Made, né? Porque Made era uma banda monstro, né? Nacional, né? Como um moleque lá na coisa, e lá nos Estados Unidos tava fazer uma jam com o cara do Metallica, tá saindo com Metallica, né? Na época. Então o que acontece? Nada, aí foi. Aí o Oswaldo pegou, me deu a fita cassete, deu risada, falou, ó, se trata e se cura aí, quando você ficar bom, você escuta isso daí e volta. Aí no dia seguinte, 2 dias depois, eu liguei pro você e falei, peraí, não entendi, aí caiu a ficha, por que ele me deu essa fita? Você era um teste? Ele falou, um teste. Aí você não me falou nada, ele começou a gargalhar no telefone. Bom, e aí foi, o resto da história. Agora, umas poucas horas eu tava lá tocando violão na casa do Oswaldo, lá na Pompeia, então, na Caraibas. Então, assim, um ciclo que tá ali, né? E quais são? E você participou de quantos álbuns com o Made? Gravando, compondo em 3 e gravando em 2. Foi o Deus Salva o Rock Alivia. A gente teve 14 músicas, parcerias, né? Uhum. Que está em parceria com o Oswaldo Vecchione, que foram gravadas pelo Made. Foi no Deus Salva o Rock Alivia, que foi lançado em 85.
o Made in Blues, que é o próximo autoral, que é um disco duplo, que foi lançado em 90, eu tô dando risada porque foi gravado no Sesc Pompeia, que eu moro hoje a 2 quadras do Sesc Pompeia. E a 5 do Made, né? Pompeia, né? E depois, aí eu mudei para os Estados Unidos. Você mudou quando para lá? Numa dessas visitas fizeram mais 5 músicas, né? Eu, Osvaldo, e foi no Sexo, Blues e Rock and Roll. Que saiu em 95. Então, nisso daqui foram 14 músicas, assim, parcerias, mas as que a gente tirou, fez arranjo. Você trabalha o conceito, né? Sim. A gente trabalhava o conceito. Porque você participou do Made in Brasil, e depois você mudou para os Estados Unidos e voltou, ou continuou? Não, eu estava no Made até 86. Aí eu pedi os meses de folga, porque eu fui sair para candidato a presidente da Uni, em eleição direta. Estava fazendo faculdade na época? Tava. Do quê? Aí essa altura já estava só educação física, de administração. Administração. Eu queria fazer de música, mas falei, se não der certo isso aqui, vou acabar só no 9 de música. Falei, deixa eu fazer administração para poder me virar melhor nesse mundo. E não sei, também, achei que tinha coisas assim que eu queria fazer, sabe? Umas inquietudes na época. Então tinha locadora de som, comecei a andar com essas coisas de movimento estudantil, já política e tal. Eu gostava, sabe? Sempre gostei. Então essa foi... E era um momento de efervescência política também no país, né? Porque total, os anos 80... gente. Os anos 80, né? Era a ditadura que mudou, né? Que abriu, que depois foi para diretas já, foi a nova Constituinte. Ninguém fala disso, mas foi Você imagina fazer uma Constituição nova num país, todo mundo de todos os tipos de gêneros, de mercado, de tudo, falando, se ajeitando para ver o que eram as leis, como teriam que ser as novas leis do futuro do país, que é um país novo, cara, uma sensação aquilo. Então todo mundo, né? E aí vai pro Congresso, aí os caras se matam lá para ver como vai ser. Entrar num consenso. Como vai ser tudo. Com vozes e interesses tão díspares, né? Díspares, desde com quantos anos você tira a carta, como vai ser emprego, criança pode trabalhar, o que acontece com a mulher, quem vota, de tudo, como é que é o negócio da terra, como é que você faz a transferência de um título imobiliário, qualquer coisa que você imaginar. Tem que estar ali. Foi discutido, foi revisto o Brasil inteiro. Foi uma efervescência, foi muito louco aquilo que aconteceu, né? E o rock comendo solto no Brasil, mas comia solto mesmo, era legal. E todo esse pessoal de bandas dos anos 80 eram, assim, muitos eu conheço, me dou até hoje, né? Porque era tudo amigo, né? Então a gente tava no mesmo lugar, tocava, a maioria abria pro Made in Brasil, né? No começo da história, porque eram bandas que estavam emergentes. Todas, você fala do rock, do pop rock dos anos 80. E muitas que a gente não fala, né? Então ficou uma história semeada. Então era muita interação, porque o rock era a música predominante, era a bola da vez. Todo mundo gostava de rock. Tocava rock, escutava, falava, comia, respirava rock. Não, festival, né? Um festival como o Rock in Rio foi justamente nos anos 80, foi né? Nos anos 80, eu estive lá no primeiro, por exemplo. Então, assim, foi uma coisa que pegava, né? Então foi um momento muito forte, muito intenso. Hoje em dia, né? Então eu fui morar nos Estados Unidos, fiquei 20 anos. Quando eu voltei, parecia assim aquele filme De Volta para o Futuro. Não sei se alguém assistiu a sequência. Tem um deles que o futuro dava errado, né? Chegava, tava tudo destruído, tudo ruim. Eu falei, mas o que foi? O que deu errado? Marty McFly, porque não tinha mais rock. O rock estava fora da mídia, as pessoas praticamente nem se falavam, totalmente desunida. E até pouco tempo atrás a gente estava assim. Agora estamos vivendo alguns momentos. Mas a verdade é que houve todo... Aí houve diferentes opiniões, né? Para resumir. Uns falaram, mas foi justo. Falei, poxa, mas ficou tão popular, algumas bandas cresceram tanto. Aí eu vim falar, mas foram eles que estragaram o mercado. Mas não foi. A questão é que... A indústria, ela precisa, né? A indústria, ela se renova. Mas não se renova porque é ruim, porque tem outras coisas que acontecem. São fatores que são externos e internos. E aí, meu amigo, você chega no pessoal da indústria da música que é outra turma. E se acham outra turma, né?
Depois dessa aqui, eu acho que vai ser difícil vender meu disco, mas tudo bem, né? Mas é verdade. Aí o De Volta pro Futuro foi um negócio assim, foi um choque pra você. Foi um choque grande, foi um choque bem grande, bem grande. Porque você voltou quando? Então, eu saí no começo dos anos 90. No começo dos anos 90? Fiz um Made in Blues, tudo isso e tal. Tocava com o pessoal, tinha um estúdio, né? Aqui na Zona Norte, na Capitão Ravelo, Estúdio Prisma. Meu sócio Johnny Dalai, que até agora há pouco estava aqui. E daí eu acabei indo morar nos Estados Unidos, que era um sonho antigo, né? Altos shows, toquei lá, fiz projeto de som, gosto muito de áudio, estudei bastante lá, entendeu? Então, tive empresa, foi toda uma vida de 20 anos, uma vida de sucesso lá. Voltei no fim dos anos de 2013, né? 2013? Final. Coisa de família, saúde, né? Minha mãe e tal. Então aí eu voltei pra cá. Um cenário completamente diferente. Completamente diferente. E aí começa um novo capítulo. E aí começou um novo capítulo. Já de volta ao Brasil, perdão, para mudar, aqui eu mudei de volta. Eu não sei se é de volta, porque o tempo não volta. Quer dizer, o tempo é uma coisa relativa, como dizia o Einstein, né? Porque é engraçado, né? Quer dizer, eu lembro, por exemplo, minha irmã, que aliás me incentivou muito, e continua me incentivando muito, né? Ela fala, pô, mas eu lembro do Cornelius Lucifer, aquela figura completamente fora dos padrões, já seria hoje, imagina na época, uma época com o governo militar, com aquela coisa ainda, com os padrões de sociedade muito justos, ainda muita gente de terno e gravata, muita coisa assim, né? Ela falou, eu lembro do Cornelius sentado na cozinha em casa tomando um café com leite com a minha avó, com a nossa avó, né? Quer dizer, essas coisas, né? Que são, como é que se diz? É uma coisa do tempo, né? Porque a gente fez até uma música, o tempo que o Casa das Máquinas gravou, né? O tempo vai, vem, né? Então no momento que a gente começa a ter que é música afetiva, que nós falamos agora há pouco, então você ouve uma música que te transporta para uma época, você encontra pessoas que não são na época, você antevê uma coisa, porque, frase do Cornelius, até quanto mais velho você fica, mais você sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque a gente vai vivendo, o ser humano acumula conhecimento, né? Quando a gente acumula conhecimento, o que acontece? Você começa a ter todo um passado e experiências suas e de outros, ou do mundo, ou do que seja, né? Como na música também, né? Você tem influências de música, né? Então, assim, o tempo ele começa a ficar uma coisa muito relativa, porque você pratica ele de uma maneira que a gente não percebe. Música é uma maneira assim, né? Se eu vou tocar um blues, que de repente é um blues que era uma música desprezível em 1920, 1930, né? Então, e tem gente que fica assim, que vai bem pra frente e que enxerga pra frente. Enxerga de maneira, como é que eu poderia dizer... Você entende uma dinâmica da sociedade, do mundo, como as coisas andam. A gente vê eleições, por exemplo. A gente vê modas de música, modas de roupa. E sabe que tem um comportamento das pessoas que elas mudam, às vezes surpreende, né? Então tem muita coisa, porque a gente quando é jovem, bem jovem, assim, fala, tal, pra você muda uma coisa nova que está mudando, cheia de energia, aí vai mudar mesmo, e vai evoluir. Ou evoluir. Ao mesmo tempo você está descobrindo. Quando você tá todo mundo descobrindo, mas na verdade padrões de coisas que você já viu. Na verdade as pessoas vão vivendo, experimentando coisas que já aconteceram, né? Então quando você vê isso, dá até engraçado. Você relaciona, né? Com alguma memória que você já tem. Eu já vi isso. Já vi isso acontecer. Às vezes não vai acontecer, a gente não prevê. Mas a gente pode, mais ou menos o seguinte, pode acontecer isso. Às vezes não, você se surpreende, né? É assim, sim. É assim, claro, que a gente está no... Surpreende, o ser humano é muito criativo, né? Então, de acordo ao momento e as coisas... Mas a gente falou desse outro capítulo, você teve um choque. Voltou pro Brasil, teve meio que um choque. Por causa do rock, né? E assim, tem uma outra coisa, já que a gente está numa época de rede social, a gente está aqui falando para a internet, né? Que é uma coisa que nem se pensava, né? Nem se pensava que a gente tinha a possibilidade de estar aqui hoje, podendo falar para uma pessoa como para milhões, né? A gente não pensava isso aí. Naquela época, para você falar para milhões, você tinha que ter um veículo de comunicação pesadíssimo, poderoso e tudo, né?
E a informação também, ela circulava de uma forma muito mais lenta. A gente está falando aqui hoje e o Brasil ou o mundo pode estar vendo. Mas na época, por exemplo, você ficou nos Estados Unidos e congelou aquela tua ideia, aquela tua memória do Brasil. O que era o Brasil? O que acontecia no Brasil? Você voltou esperando encontrar aquele país, né? Que você deixou, né? Sim, porque eu vinha sempre umas 2 vezes por ano, tudo isso, via a família, via um amigo ou outro. Começava a ver a cidade mudar um pouco, né? Mas realmente o Brasil mudou muito. Então já nos anos 90 tinha movimento de rock, tudo isso e tal, né? Nos anos 2000, né? 2013 já tava em chaos, né? Já tava completamente... Bom, aí encontrei com o pessoal, fui encontrando o pessoal do Media, conheci a Paulinha, a Paula Mota. Ela tava com uma banda de blues, deu pau lá no blues. Que era Deu Paula e Deu Pau lá no blues. Lá no blues. E que era, né? Era blues, legal. B.B. King, Eric Clapton, tal, né? Cover. Era cover. Releitura. Era mais sim. Releitura, assim, tocava, né? Sim. Pegava as músicas e a gente tocava. Aí eu entrei e começou a eletrificar mais. Aí eu comecei a colocar música autoral, aí caí disso. Aí acabou virando Power Blues, né? Então a gente começou a tocar nisso. E aí eu comecei realmente a entrar em contato de novo com a cena musical, né? E entender o que tinha acontecido e entender o porquê que estava assim, né? Por exemplo, uma coisa que eu lembro, lá nos Estados Unidos tinha um circuito, né, nacional, né? Que foi sendo passado de década para década, de geração para geração. Aqui quando eu vim, não, os que rodavam era para eles, não havia essa sequência. E outra coisa, né, que partindo para a logística tá muito cara hoje no Brasil, para você ter uma banda e sair andando em cidades e divulgar, porque nós falamos de divulgar música por meio de comunicação, mas tem outra maneira, que é você tocar. Então daqui você vai tocando pelo estado, né? Com custo de transporte, de estadia, de comida hoje em dia, é inviável. Um cachê que vão te pagar, não dá para você ir para uma cidade, viajar 2, 3, 4 horas ou né, dormir lá e conseguir você fazer uma turnezinha, por exemplo. É muito caro. Não tem. Sendo que tem um plano muito sério hoje em dia. Eu sei que eu estou ainda no começo do Power Blues, mas eu né, como tem uma coisa relativa, vamos falar dos assuntos. É muito complicado. Naquela época também a gente teve essa... Começou com a banda, ele vai tocando um bar, vai ter outro. E começou assim a surgir, até que em 2019 a gente lançou o primeiro disco, né? Então tinha uns lugares icônicos, como Madame, né? Madame Satã, que está aí até hoje, que abriu as portas para a gente tocar e continua abrindo para bandas tocarem. Você tem alguns lugares que são vitrines, né? Para o pessoal que leva a sério, né? E aí tem uma coisa muito... Aí começou as coisas que também vem mudando, que não é só o Brasil, é o mundo. Por exemplo, a internet, tá? Mas surgiram outras coisas. Todo mundo tem um cartão de crédito. Começa a surgir o mercado, o primeira mão, jornal de usados, o mercado livre. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, os instrumentos, as fábricas de instrumentos. Para você comprar uma guitarra que hoje... Você pega uma linha bem mais de uma marca conhecida, né? Bem simples, é bem melhor do que as que tinham na época, que a gente tinha acesso dos equipamentos. As de entrada, né? Já as de entrada, né? Então, o que acontece é que hoje você tem muito mais instrumentos, amplificadores, tem muito mais acesso. Então, hoje você tem muito mais gente fazendo música, o que é uma coisa legal. Mas hoje você vai pegar alguém, pega lá. Você vê no YouTube como é que toca tal música. Olha, põe o dedo aqui, o camarada vai lá aprendendo. Compra em 10 vezes. Então tá lá, vai no estúdio que tem um monte hoje, que tá bem mais barato. Não sei como eles mantêm os estúdios andando, né? Porque é caro você manter qualquer negócio, né? Então veja bem, tem muito mais gente tocando. Aí o que acontece? Você tem uma banda, o choque com um profissional. Você começa a ter uma banda que o pessoal, sei lá, bate uma bola, joga um futebol na terça, na quinta vai fazer um som, e que é legal, eu acho massa, né? Aí aniversário de um deles, legal, vai toca de graça no bar porque só estão se divertindo. Aí o músico já não tem onde tocar, já não pode, o músico profissional tirou o emprego dele, né?
que por sua vez também é muito difícil você manter uma casa noturna hoje, porque tá complicado, né? Então são dois lados também, não dá só para meter o pau. Ah, o dono do bar não quer pagar, também tá difícil. E que reflete outra coisa. Com a internet, principalmente depois da pandemia, o acesso de música está muito grande e as pessoas desacostumaram de ir em shows, de circular. Então não é só uma questão de ir em show, que a gente vê muito menos, né, na noite. Não só para música, mas em geral. O pessoal se queixa muito de as baladas, tudo isso daqui, né, que tinha. O pessoal interagia como? Ia dançar, ia danceteria, por exemplo, nos anos 80, tinha danceteria. E a gente ia, tocou com o Ultraje, outra vez tocava com não sei quem, então, né, as bandas, né. Tinha Dama Choque, Aeroanta, Radar Tantan, a gente arrebentava de tocar lá. Tinha mais espaços também, né? Tinha mais espaço, mas eram lotados. Você chegava, tinha uma fila quilométrica. Quem vai tocar? Se chegar na fila, não sei. Mas tudo bem, porque o show ia ser muito bom. Mas isso você percebeu já antes da pandemia? Porque eu acho que depois da pandemia, muita gente se acostumou. Então, depois da pandemia foi drástico. Acho que aí já é o próximo capítulo, porque nessa época, já dos 2013, que a gente foi galgando, montando, profissionalizando o Power Blues, né? Teve músicos excelentes, né, que passaram com a gente. Aí no final quem gravou, que foi o Franklin Paulino na bateria, né? Que foi um ícone, né? Gravou Fruto Proibido, que foi uma virada na bateria no Brasil, né? Assim, foi sensacional, com o Daniel Kid Ribeiro, a Paula nos vocais ou nas guitarras, né? Gravamos o Rameu, da estúdio, que estava lá meio começando na época, hoje é um dos, né? Eles, o Red Star, são polos, né? Tem outros muito bons também hoje. Como sempre teve o Mosh, tem estúdios muito bons no Brasil. Aliás, São Paulo é impressionante, né? As locadoras de som, o equipamento que tem disponível para tudo, estúdios, os profissionais são incríveis que tem aqui. Então a gente tem muitos recursos. O que eu acho que falta hoje em dia, por exemplo, é público, né? Porque também tem muita banda e fica perdido. Às vezes o pessoal quer sair ver uma banda, mas é um pessoal que não sabe, faz como hobby. Não é que é ruim alguém fazer como hobby, mas não tem uma postura de palco, não trabalhou uma cena, uma maneira profissional de você fazer um set. As coisas vão mudando, mas uma vez eu fui assistir uma banda e aí o cara tava cantando. Tudo bem que hoje em dia a gente não usa mais, a cola é no celular. Mas o vocalista estava assim, o tempo inteiro olhando o celular. Pra quem tá acostumado, pô, isso não é postura, né? Você não decorou a letra, pelo menos deixa o celular do lado, porque tudo bem, tem a cola, sempre teve, né? Pô, você não lembra a letra, não lembra as partes, o caramba, você coloca lá um tabletzinho hoje em dia e tudo. Assim, vão mudando, né? Porque assim, você... E outra coisa do público, eu também queria saber a sua opinião, é o cara que vai em show grande mesmo, e ele vai mais como um videomaker do que com alguém para absorver aquela experiência. Aí fica um monte de celular lá gravando. Pô, deve ter falado pro pessoal, tá vendo pelo celular? Bom, é a experiência. Gravar uma coisa ou outra, tudo bem. É a experiência de estar registrando. Sim, mas. E não vai ver de volta. É difícil pegar e parar e ver. Porque eu, por exemplo, tem uma época que eu comecei a registrar os momentos. Depois eu não paro para ver. Porque é diferente. Então, é essa experiência que se perdeu, eu acho. Porque você ouvir o som das caixas saindo das caixas, ao vivo, quando as pessoas fazem, é uma coisa mágica. Você viu um show bom, bem montado, né? Se for um show ruim, também é ruim, mas é como comida. Você vai comer um prato de comida, se não está bem feito, realmente não é legal. Você não quer voltar, mas se você come uma comida assim, gastronomicamente boa, você fala, uau, que maravilha. E isso não precisa ser caro, pode ser só bem feito, como em tudo na vida, né? Então, esse que é o problema. Sim, o pessoal fica muito nessa cola, ficou acostumado na telinha, e perde a experiência. E olha que você vai no estádio hoje, as caixas, né, que são line array, que chama, que é uma, né, essas caixas, melhor. Elas são apontadas, né, você vai para cá, elas têm um ângulo, depois para lá, e tem um sistema de atraso, de delay. Então todo mundo ouve ao mesmo tempo e a mesma coisa. Então é fantástico. Você a qualidade melhorou muito. Você ouve como se tivesse... Quem foi em shows muito antigos, né? Quem sabe, né? Quem já viveu umas 5 décadas, pelo menos. Pô, assim. A gente tocava, o som era dos amplificadores. Tinha uns amplificadores de 300 mexidos, que dava mais ainda. E o som ia até lá no fundo do palco. Quem estava na frente estava surdo, né? Porque o som é muito alto.
Eu ouvia a caixa de bateria, o baixo dosado empurrando, e assim, nos bares mesma coisa. Você tinha que ter muita... um negócio de angular e tal, né? De você... no palco para você se ouvir teus amigos. Senão você não ouvia o baixo, não ouvia outra guitarra, por exemplo, ou o teclado, né? Então tem essa coisa, sabe? É bom quando populariza, é bom o acesso, mas aí cai a qualidade. Cai a qualidade, por exemplo, a gente é de uma época que o artista jamais ia estar pior vestido que o público. Nem o punk. Nem o punk. Nem o punk, Nem o né? punk, vai ver os punks. É porque uma coisa vai simples, mas vai direito. Estilo vai é direito. estilo. Tem coisas assim. Mas vai direito. E olha que tem uns punks que se vestem bem. Mas é uma coisa, não só disso, como de estar arrumado, de ter um setlist bem organizado, uma coisa que flui, né? Ter preocupação porque a roupa que a gente fala, mas é o cenário, é a luz, né? O que acontece é que nos anos 70, quando começou o rock, hoje em dia você pega o sertanejo, música brasileira, qualquer música que você vê no estádio, se você não ouvir que estão cantando, você olha, você está vendo um show de rock. A estrutura do palco, a estrutura das caixas, as roupas dos músicos, isso os músicos, a maioria é roqueiro também. Mas... estão lá para sobreviver. Ou porque, tudo bem, porque gosta também, mas... né, a minha tese é que a maioria, pelo menos conversando com a maioria, é para sobreviver. Porque é trabalho, né, vamos dizer assim. Mas independente, porque tem música que gosta e tudo bem, tem muitos sertanejos que são roqueiros, não porque eles gostam mesmo do rock. Gostam de rock, mas gostam de sertanejo, sabe? Então, não é isso, é que o mundo pegou a estrutura do rock e o rock ficou parado chupando o dedo, né? A gente ficou sem nada, ficou sem a mídia, não ficou novidade, porque o show de rock agora, você vai em qualquer lugar, você tem a pirotecnia toda, você vê o DJ hoje, uau, o que eles fazem. O Nas, ele falou um negócio interessante assim também, porque assim, sempre teve uma indústria da música, né? A partir do momento que começou a se ter o modo de reprodução mecânica, exatamente, a indústria trabalhou com trabalhos que já são longevos, que têm uma qualidade maior, e trabalhos para descartáveis, de rápido consumo, descartável, consumo imediato, né? Uma coisa que eu percebo hoje em dia, eu não acompanho muito assim a cena das coisas que lançam por aí, tô falando do que está no mainstream, porque assim, bateu no ouvido, não interessou, você não vai atrás. Mas assim, a gente fica observando um pouco e a gente vê que o pessoal que gosta de uma coisa que tocou 5 anos atrás, e já não é, a memória afetiva parece que começou a se perder, porque tem que ser sempre uma coisa nova, um atual, né? E também tem o seguinte, né? A forma como se empresaria a música e alguns setores, como que eles se organizaram, porque é um fenômeno de massa e tem os mecanismos para você fazer com que a massa ela consuma aquilo ali, né? Não vamos ser inocentes, porque você pega no seu celular, né? Eu detesto alguns tipos de música, isso eu não escondo de ninguém, detesto. Mas se você não pagar o YouTube, aquela música vai vir pelo menos como propaganda para você, né? Você fala assim, por que eu estou ouvindo isso aqui? Não tem nada a ver com o que eu ouço. E a gente tem uma indústria muito forte, como você falou, do sertanejo. O que o agro investe no sertanejo, e eu já vi até outras pessoas que não são nem do rock falando isso aí, falou, os caras têm rádio, os caras têm os shows, são os artistas que eles vão colocar, fora o jabá, que não é uma coisa nova, mas que acho que ele foi amplificado mais ainda, porque o cara tá na rede social, ele tá na TV, ele tá no rádio, ele tá em tudo quanto é lugar. Então assim, existe antigamente acho que batia-se mais papo sobre música. Hoje a pessoa tem a falsa impressão de que ela tem escolha, mas ela é muito mais vulnerável às coisas que são apresentadas para ela, pelo menos a impressão que eu tenho. Inclusive teve uma situação engraçada que a Anitta tentou comprar uma rádio e não venderam, porque tá ali, tá locked, né? Tá tudo bloqueado. Você não é do nosso métier? Porque já... isso que eu investe muito, isso não quer dizer que eles têm muito retorno também. Não é todo mundo que tem retorno, tem gente que põe 5 milhões e não vinga. É difícil. Sim, mas eles têm esses 5 milhões e mais milhões. Invistam no rock, porque hoje está muito mais fácil, com muito menos. Muito menos. Consegue muita qualidade, um monte de artista
E tá fácil de fazer isso levantar. Porque qualidade tem. Veja bem, tem artistas fantásticos de todas as artes, de todos os gêneros de música, porque não haveria de ter do rock. Então, sempre teve na história da humanidade em qualquer lugar, porque é ser humano. Agora, com tantos recursos, tem muita gente que consegue. Entendeu? O que você está falando, que eu acho que é um ponto muito importante, que volta naquilo, tem gente que é por minutos, por segundos. Então, retém menos. O que acontecia assim, a gente ouvia, antigamente você ouvia um álbum inteiro. Você comprava um disco e você queria ouvir ele inteiro, porque ele já era gravado num conceito. Hoje tem alguns que gravam, principalmente no rock, a gente mesmo está gravando um álbum, a gente soltou um EP, mas veio o álbum, ele tem uma história que ele conta, ele tem um começo, meio e fim, tem um sentido. Conceito, né? É como um livro, você não está lendo um panfleto, você está lendo um livro, né? Então, um capítulo tem que se conectar com o outro alguma hora. Exatamente, como se músicas fossem capítulos, é bem isso mesmo. Então, estamos dando risada porque tocou um celular aqui e começou, então, falando de celulares. Tá tudo bem, a gente tá acostumado, isso aí não machuca ninguém hoje em dia. Então, o que acontece é isso, o poder de retenção é muito menor. Eu me peguei ontem também, ouvi uma coisa, que legal, tal, ouvi um pouco, já fui pra frente. Mas não era assim, não? Porque hoje é tanta variedade, é um abuso de tanta informação que vem para nós e cada vez o ser humano fica menos impaciente. Então, quando você ouvia uma coisa inteira, ouvia muito e tal, e se falava e tal, vai sair um disco novo de tal, né? Porque era um acontecimento. Puta, agora status quo, vai sair um disco do status quo. Pô, vai sair, olha, não sei quem lançou. Então, aí gera memória afetiva, porque porque parte da sua vida, da vivência, tinha aquilo como trilha sonora. Hoje em dia, quando você ouve 50 músicas num dia e ouve só um pedaço de cada uma delas, é impossível você associar com alguma coisa. O máximo que você vai associar é com algum cafezinho que você tomou num lugar. Então, o Nazi, o que ele estava falando é o seguinte, da dificuldade de se investir no rock e se investir, às vezes, em outros estilos. Ele falou, a questão, que ele aponta um pouco para essa coisa comercial, é a seguinte, o roqueiro é chato. Chato no seguinte sentido, ele fez o trabalho e, antigamente, para você mexer no trabalho que o cara fez, a concepção que ele tinha, ele brigava. Isso a gente sabe de histórias, por exemplo, de bandas que fizeram um disco e quando foi... Porque tinha que apresentar na gravadora, né, antes de lançar. Peraí, cadê a bateria? Não, vai ser assim. Não. É isso. Sim, sempre teve. Então era uma briga que às vezes achava que ia dar errado e dava certo, às vezes achava que ia dar errado, que não ia tocar e dava errado mesmo, mas se defendia aquilo ali como se fosse um filho. Eu criei isso, essa é a minha obra. E que muitos dos artistas hoje em dia, eles não estão preocupados com a qualidade ou com o que eles estão fazendo, eles estão preocupados com o retorno comercial. Olha, eu acho que são muitos artistas que tem. Sinceramente, a gente tem uma associação que é a Associação Cultural do Rock. A gente tá ali no meio. É muito artista, é muita banda. Em São Paulo são milhares de bandas, literalmente. É muita gente. Então, eu acho que você acha de tudo. Não, mas ele não fala do rock. Eu tô falando de outros estilos. Ele fala, alguns outros estilos é mais fácil você coisa. lidar. Ele não tem a briga pelo conceito da música. Tem muita gente, por exemplo, que vai vender? Olha, concessões, eu assim, meio que discordo, porque eu acho o seguinte, não é que eu discordo, eu acho que tá certo, mas eu acho que tem outras coisas. Você tem concessões, você tem o CBGBs em Nova York. Dali saem punks. Aí você tinha, né, o pai dos funks, né, pelo menos pra mim, o Iggy Pop. Aí tal, aí você tem Ramones andando lá, você tem não sei o que, aí você tem o Blonde. A Blonde, ou o Blonde, né? Porque a Debbie Harry, que era cantora, que de repente atraiu o movimento, porque, né, foi até sair na Playboy, toda bonitona e tal, e eles fizeram um som que na época, tudo comercial e tal. Foi uma concessão num lugar assim, bem, totalmente underground, né? Alternativo mesmo, né? Então, mas a concessão do seguinte... Então houve, e teve os que não concederam e teve os que concederam. Mas por um lado é o seguinte, eu quero... Então, mas a concessão, ela já tem um público-alvo, isso acontecia muito, porque o rock... Não, o rock tá fora da... Existe uma característica... O problema é que o rock, ele tem um mercado gigante. Você tem estádios lotados, festivais que lotam, tá?
Então não é que não tem mercado. Tem. Você vai no carnaval e a gente ouve, você acha que 60% é pop rock, o Rita Lee, tem bloco emo, bloco punk, tem de tudo. Né? É impressionante, né? Você vê os roqueiros subindo nos trios elétricos cantando no carnaval de rua de São Paulo, que hoje é o maior carnaval de rua que tem. Você pega coisa de 1 milhão de pessoas dançando músicas que são rock, gente, que tá em ritmo, né? Claro, até porque as marchinhas antigas de carnaval, hoje em dia as letras estão contra a sociedade, vamos dizer assim, a maneira de se expressar socialmente, né? Então, e aí um grilo dos sambistas, não é com a gente. Mas o fato é que tem muito rock, o pessoal gosta. Faz parte da cultura brasileira, que é uma coisa que a gente está tentando lutar, porque você tem que botar o rock, faz parte, tá em toda a cultura, tá nas músicas brasileiras, tá como você toca. No entanto, a gente não tem uma indústria do rock hoje em dia, praticamente zero. Qual foi o último grande sucesso de rock que a gente teve? Não lembro. Algo da Pitty, há uns 10, 20 anos? Não tem, né? Então, assim, falar grande sucesso. Tem bandas que estão fazendo com nichos, que é como funciona hoje em dia. Então, hoje você tem nichos. Então, eu ouço falar de bandas que põem 1.000, 2.000 pessoas num lugar. Não, 3.000. Ou fazem 2 sessões de 1.000. Existem no Brasil. E tem roqueiro no Brasil inteiro. O problema é que não há o interesse da parte da indústria de apostar no rock e de trabalhar, porque, tem artista, tem música, tem público, tem recurso. E não é nada que você tem que pôr uma coisa que é chocante, que alguém vai do zero ouvir. Isso não quer dizer que o rock que seja feito é antigo, porque tem muita coisa nova. Eu escuto bandas que são realmente novas, o som é diferente, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, até me choca um pouco. É normal, mas isso não quer dizer que é ruim. Não, é só diferente do que eu, Daniel, estou acostumado. E eu procuro, claro, eu gosto de me manter assim, uma coisa, e eu vou escutando, né? Aí eu gosto do streaming por isso. O que eu gosto do rádio? O rádio te faz companhia, né? Tal, e te surpreende. O rádio hoje em dia, mais ou menos, não me surpreende. Mas você põe no streaming, você coloca uma música, o algoritmo já vai cavando coisas. E eu escuto coisas de repente, música da Coreia que nunca tinha ouvido falar, que adorei a música, ouvi no Netflix. Você aparece em músicas, o Netflix vai te jogando. Netflix não, perdão. O Spotify, Deezer, Apple. Então eles vão procurando essa rádio, vira uma rádio, né? Dentro da sua busca, vai caçando, vai associando. Ele vai associando. Aí ele vai, lógico, que você vai salvando, ele já vai entendendo. Porque é robô, né? Não tem alguém. No começo, lá atrás, tinha gente que fazia isso. Agora é tudo robô, né? Tá indo lá, eles já vão codificando e já vai mandando bala, né? Se você dá sorte de entrar numa playlist forte, você começa a ter muito streaming. Você tem muito streaming, você não ganha nada. Gente, não ganha nada. Os músicos não ganham nada com isso aí. A gente ouve o dia inteiro, mesmo pagando, e não ganha. Mas o que acontece? Muita gente ouve. Teria que ter o retorno do público, gostei. Vai até o show. Porque hoje em dia o artista não consegue vender a música. Antes se ganhava no show, né? Antes você podia vender pouco, mas tinha um mínimo de divulgação. Você vendia o disco. Agora seria só no show. Não, mas grandes artistas não vendiam muito, no show, né? Grandes artistas não vendiam muito disco, mas tinham uma agenda lotada. Também. Porque, assim, a relevância deles era maior do que, às vezes... E aí volta na logística hoje em dia. Porque é difícil. Se eu faço um rolê de 10 cidades e a banda é boa, que você agrada, no segundo semestre você volta nessas 10 cidades. Uma de cada vez, cada fim, né? Aí o que acontece? Não vinga, porque é muito caro para você ir. O público também pode gastar 200, 300 no bar, na comida, mas não vai querer gastar 50, 100 para pagar o artista, né? Então, para você ter 20, 30 de um couvert, aí você tem um bar que vai 100 pessoas, já começa o bar black leva a metade. Agora, por exemplo, eu sei que antes fica difícil. Teve alguns projetos que ajudavam muito nisso aí, porque a gente tinha assim, o rock já foi mainstream, mas tinha muito artista independente que não tinha espaço nem em rádio, nem em gravador, e gravava disco, gravar disco independente na década de 80 era complicado. Era complicado, era caro mesmo. Mas tinha alguns programas de fomento, né, da cultura. Então você tinha, por exemplo, acho que era o projeto Adoniran, Pixinguinha, tinha alguns projetos que pegava, inclusive para você fazer essa mescla de quem era interessado em cultural, só que era uma geração também que a gente ia atrás um pouco. Então, por exemplo, eu lembro que no Caetano de Campos, o Caetano de Campos, acho que era o projeto Adoniran, no Caetano de Campos.
E era durante a semana, não era no fim de semana. Durante a semana você parava lá, às vezes saía do trabalho 6 horas, 6h30, tinha um show. E às vezes você não sabe nem quem era o artista, mas existia esse fomento, esse hoje em programa. Dia tem ainda umas coisas, por exemplo, às terças-feiras no Centro Cultural São Paulo você tem um projeto de bandas que não importa, não é uma questão de ser popular, nem nada assim. Tem espaços que se abrem. O Sesc está difícil hoje em dia, né? Porque ele abria muito, hoje em dia está difícil tocar no Sesc, é impossível, né? Mas enfim, alguém queria falar alguma coisa? E nessa virada dos anos 80 para os anos 90, tinha o som do meio-dia, que era embaixo do mastro, né? Tinha o som do meio-dia. Lembra? Lembro. Tinha muita coisa, muitas coisas musicais. Hoje em dia tá difícil. A gente acabou, por exemplo, foi colocado e aprovado uma lei, há 2 meses atrás, aprovou em segunda votação. Começou a se fazer no ano passado, em 2025, no começo. Foi escrita uma lei de fomento, o vereador Jason escreveu uma lei de fomento, o Fabiano Ortiz escreveu a base. Aí, bom, a Associação do Rock, a gente foi lá, somos a mais antiga, assim, aqui na cidade, né? Fomos lá, revisamos, começamos a chamar, falou, não, isso não é para uma associação, isso não é para algumas pessoas, isso é para todo mundo. Então começamos a chamar mais gente para mobilizar. Há 2 meses atrás, foi aprovada na Câmara pela segunda votação. Então nós tínhamos uma lei para fomento do rock. Porque tem fomentos. Tem um de música geral, você tem de circo, tem de teatro e tal. Agora foi aprovado do gospel. Aí chegou na parte do rock, não tem. Então o rock ainda é considerado, depois de 73 anos, subcategoria de música. É impossível, porque é o gênero pai, quem está em todos os lados. Então, veja bem, aí você está ali dividindo o que sobra, é tão pouco, e isso não tira dinheiro. Um fomento, porque tem gente que não acha, vai tirar dinheiro da saúde, de quem está morrendo, para pôr para a música, para a cultura. Da cultura mesmo, né? Mas não é isso, não funciona assim. É ínfimo o da cultura. Primeiro, todo mundo paga imposto, os governos recolhem o imposto e dão serviços. A grande maior parte em qualquer governo é sempre saúde, né? E depois tem as outras partes. Cultura em São Paulo deveria ser 3%, lei, chega mais ou menos uns 2% que eles repassam. Do orçamento, que é do maior orçamento, é o terceiro maior do Brasil. O maior orçamento do Brasil é o do Brasil, depois é o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo. É muito dinheiro. Mal chega para lá, no que chega lá, esfarela. Então, você quer fazer um fomento pro rock, a gente fez e o prefeito vetou, sem explicação nenhuma. Por sinal, ontem, estamos gravando hoje, ontem foi votado, dizendo que já tem muito fomento. Mas o fomento, ele nem sequer tira dinheiro da secretaria, porque esse dinheiro já existe. Só que em vez de existir dinheiro só para shows, tem dinheiro que é para cursos, tem dinheiro que é para fazer filmes, tem dinheiro que é para fazer circulação, que são shows de circulação, festivais, curta-metragem, quer dizer, são vários tipos de coisa, principalmente de formação. A diferença é que aí você tem tudo muito transparente, né, com fomento. Por quê? Porque ele tem que dizer no começo do ano, porque vai ter editais para isso, aquilo, e todo mundo sabe o que é, se inscreve e vê pontuação quem ganha. É uma maneira transparente, mas enfim. Tivemos Ricardo Nunes, né? Vamos dar nome aos bois. Mas eu não sei o que aconteceu ali, porque ninguém sabe, não dá para entender direito, porque não é uma coisa que faz sentido. Fala assim, vou tirar dinheiro da saúde para lá, não vou. Então o que acontece, ninguém está entendendo, porque dentro da própria prefeitura, na secretaria, na Câmara, todo mundo achou que ia passar, não tinha por que não passar. Alguma coisa aconteceu ali, esse angu tem um caroço, a gente ainda vai achar. Bom. Né? Precisa achar, mas isso aí, o que acontece? Tem 2 maneiras, como na vida, ou você desiste, deu ruim, chora e desiste, ou não, agora que vai ficar mais forte. Então, não vai, se precisar, escreve ali de novo, põe de novo e vamos aumentar isso daqui, porque os governos vêm e vão, os secretários vêm e vão, as gestões mudam, as leis é que ficam. Então aquilo da Constituição, né, que a gente estava falando, né, de uma constituinte que além de tudo, para todos no país inteiro, né, que todo mundo discutiu tudo, essa efervescência, e isso está acontecendo. Então é bom que aumente a discussão da sociedade mesmo, do rock, da música, e essas coisas que estamos falando aqui, é que todo o pessoal que toca e o pessoal que ouve.
Porque se você falar, não, mas tá legal, mas eu vou ouvir e não é bom por causa disso. Não, mas eu esperava aquilo. Então, diga, fale, porque agora aconteceu, depois de 73 anos aqui em São Paulo, pode ser que houve algum movimento forte nos anos 70, talvez, mas que se sabe, em décadas, é o primeiro movimento que está se discutindo para valer do rock. Como arte, como música e como de uma maneira séria, né? Para a gente não perder os profissionais. Profissional não é só gente que vai lá para ganhar um monte de dinheiro no estádio, não. Profissional é que faz uma música que agrada muita gente, que você consegue chegar a ter condição. Não é? Veja bem, tem um conceito que o pessoal acha que artista ou é 8 ou 80. Ou aquele que toca em casa, ou que vai no bar só para se divertir e encher a cara. Quer dizer, o cara passa estudando anos, gastando dinheiro em equipamento, se ensaiando, se preparando para ir lá tocar. E fala, você se diverte, mas em que você trabalha? Puta, isso é trabalho. Muito trabalho. Como se fosse proibido se divertir numa coisa que você trabalha. Também, né? mas a pessoa não tá lá, quem tá se divertindo é o público. E tem uma obrigação profissional. O cara, né, que vai lá pra pegar e curtir lá, que nem seu cara é o quê? Então esse não é um profissional, esse é uma pessoa, sim, que tá tocando música. A música ele abre mão de muitas coisas se divertindo, né? Pra poder se apresentar. Profissional não é quem vai lá pra se divertir. Profissional é o que vive disso, paga as contas do seu mercado e do aluguel ou do que seja. E vai lá para dar entretenimento para o público. Então é o público. Então você que é público, você tem direito de falar, não, eu quero que melhore os artistas nisso. É para isso que serve essa discussão de todo mundo, para a gente alinhar. Todo mundo tem direito, e eu quero mais que todo mundo tocasse guitarra, bateria, baixo e rock and roll, né? Ótimo. Todo mundo escuta, toca. Mas entre o bar por diversão e entre o estádio, tem muito chão aí. Você tem um show de 300, 400, 500 pessoas, já paga a conta de quem trabalha. E outra coisa, o artista é a ponta do iceberg. É a ponta, porque você tem o pessoal que trabalha para isso, você tem estúdio, você tem técnico de som, você tem o pessoal que está filmando aqui, por exemplo, que transmite cenário, roupa, é toda uma cadeia produtiva. Então, o artista é só uma ponta do iceberg, é o que está lá no palco. Mas para isso acontecer, você tem toda uma série de coisas que levaram até esse momento, que estão acontecendo naquele momento, e tem o pós também, né? Eu acho que também tem aquela coisa também de pensar na preservação, porque uma sociedade ela depende de preservação da cultura, do que claro. Em São Paulo deve muito ao rock. Se a gente for ver, né? A grande expressão, uma das grandes expressões da cultura e da música aqui, a gente teve Rita Lee, né? A gente teve aqui, por exemplo, os Titãs e várias bandas que se formaram aqui, a cena roqueira, então assim... Isso dos que fizeram sucesso. Dos que fizeram sucesso, mas fora outros que contribuíram e muito. Influenciaram, né? Musicalmente também. Exatamente. Né? Influenciaram musicalmente. Recentemente perdemos o Luiz Carlini, que é um mestre, sim, de guitarra, um cara... Né? E aí você abre mão, por exemplo, disso. A justificativa é basicamente de que já existe um fomento à cultura. Mas não é só a questão da cultura, é a questão da história da cidade também. A história da cidade, por exemplo, ela é retratada pelo rock. Se a gente pegar, por exemplo, os anos 80, até antes, 70, a gente está falando, a conversa até agora é justamente disso, né? De quem viveu, e o Daniel viveu, o começo do rock aqui, ouviu, primeiro como alguém que estava ouvindo e depois alguém que participou de toda essa cena. Ouvindo Beatles no rádio em 68 até você vê explodir nos anos 80 e estamos tocando rock até hoje. Então, em toda essa trajetória, em primeiro lugar, existe a música de si, né? Quem gosta e pesquisa, você tem as influências e tudo. Agora, se a gente não estruturar uma maneira dos profissionais viverem, dos músicos e dos profissionais que trabalham, o que acontece é que realmente se acaba caindo, acaba ficando pouco profissional, pouco elaborado, entendeu? Tem gente que toca violão pra caramba, tá em casa, né? Nem todo mundo é um Pauleiro Nogueira que todo mundo conheceu. Tá tudo bem. Mas tem uns que tocam em casa, que toca fantástico. Isso não tá falando de rock. Qualquer evento, você pega o pessoal, você pega uma roda de chorinho, tem umas maravilhosas. Então lá, a pessoa tem que trabalhar em qualquer coisa e vai tocar sua música. Então, o que acontece é que tem que mobilizar um pouco. O rock também é muito desunido, né? O sertanejo ele se ajuda muito. O pessoal até brinca, fala, rock
rock é revolucionário, meu. A gente é alternativo, esse negócio de se ajudar é pra sertanejo, é pra igreja. Não é só isso, né? A gente tem também que trabalhar junto. Parece que união no rock é só marca de açúcar, né? A gente tem que trabalhar junto, se juntar, porque a união faz a força mesmo. E fazer de jeito sério, né? De jeito sério. Essa história de que o rock do diabo, não sei, essas coisas tudo foi folclore, coisas que aconteceu nos anos 70, foi muito, o pessoal curtiu, essa fase já passou, não tem nada a ver. Mas eu até brinco. Tem nada a ver. Eu falo que quando o Diabo participava da produção musical, a gente tinha coisa melhor pra ouvir. Depois que ele se afastou. Mas é por causa. Então, aí tem gente que fala assim: tá vendo? O Diabo é o pai do rock. Vocês mesmo tipo, tá bom, Raul fez lá, o Diabo é o pai do rock. Legal. Isso não quer dizer que o diabo seja o pai do rock. Mas quem é o pai do diabo? Pelo amor de Deus, porque por causa de quem coisas... é o pai do diabo? Não, por causa de... mas olha, é muito sério, porque provavelmente vetaram o Fomento porque acharam que ia ofender gente que acha que não, que é coisa do demônio. A verdade é que nós temos uma grande chance que acabamos de tomar uma porrada, sabe? Porque pode ofender certas pessoas. E realmente é um conceito que é mais uma narrativa de quem quer ser popular. Eu não estou falando do prefeito, não. Estou falando de gente que aconselha o prefeito, por exemplo, ou coisas políticas. Mas a decisão é dele, né? Por exemplo, ele cai nessa pilha é porque faz parte obviamente, do pensamento dele. A responsabilidade ou não dos é de... interesses políticos dele. A responsabilidade não é de quem se movimentou, de quem escreveu lei, de todo mundo que deu. A gente teve milhares, teve centenas de vídeos de pessoal pedindo. Nem tá brigando com o prefeito. A gente tava pedindo. Até a gente falou, gente... Exercendo o direito. Quase que agradecendo pro cara sancionar, porque, né, fala, ninguém achou que não ia rolar. Não tem por que brigar, né? Então, o que acontece? Você tem rock gospel. E é bom pra caramba. Tem estádios, né? Lota estádio. E a rock também. Tem, vai lá ver, com guitarra, com tudo que você quer. Super cantores. Então, gente, tem muita confusão de narrativa. E aí a gente cai naquela coisa, né? Quem domina a narrativa quer controlar alguma coisa. Então, controla as pessoas. Controla com isso votos, controla outras coisas. Então, veja bem, a sociedade, ela é feita de muita gente diferente que se organiza de diferentes maneiras. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender, né? Então, como é que a gente chega? Porque ninguém é dono da verdade. Você quer acreditar numa religião? Beleza, ótimo. É diferente do outro, é diferente do outro. Você não quer acreditar? Tem direito de não acreditar. Mas isso não faz um soberano da verdade. Isso não quer dizer que um gênero de música é coisa satânica. Eu acho um absurdo. E eu estou falando isso aqui em frente a uma câmera porque tem muita gente que cai nessa. É ridículo e acaba afetando, principalmente em ano eleitoral. Não sei se foi isso que aconteceu. A gente não soube por que foi vetado. Eu estou falando, isso poderia ser uma... Não, poderia. Eu estou especulando. Realmente especulando. Eu não quero deixar isso uma coisa... afirmar o que eu não sei. Porque a justificativa que veio foi simplesmente feita integralmente e disse que foi porque tem muito fomento na cidade. E isso não é explicação. Detalhe, não ia acrescentar em nada. Não ia tirar. Não era, simplesmente separar. Não ia tirar. Aí podia tirar e falar assim, não, vai ser só para shows, não queremos para cursos. Ou pode ser só para cursos. Poderia fazer uma coisa parcial. Tá bom, então faz editais para curso de tudo que se refere. Então uma coisa inexplicada. Essa coisa, eu aproveitei um assunto, linkei, né? Essa coisa do diabo do pai do rock, dessa coisa de religião, por uma questão que já estávamos no assunto e linkei com o assunto que está acontecendo hoje aqui. Mas isso não quer dizer que é isso que levou, porque senão teriam dito. Não vamos fazer por causa disso, ofende tais pessoas. Poderia ter tudo bem dito, mas não disse. Então não é isso. Pode não ser. Pode ser alguém que queria controlar o movimento, que não conseguiu controlar o movimento do rock, então mandou matar lá, ajudou a matar o movimento. Você não sabe. Sei que é o seguinte, as coisas continuam, né? São Você não mata ideia, você não mata uma ideia, você não mata o sentimento das pessoas. Então quem gosta de um tipo de música vai continuar gostando. Quem está lutando pelo tipo da música vai continuar lutando, vai ficar, pelo contrário, fortalece mais ainda, que é o que a gente está vendo já começando a acontecer. Você não vai falar, mas eu falo. Ricardo Nunes, você pisou na bola, perfeito, e como mais uma vez, não é a primeira vez, mas é mais uma vez, mas enfim, mas vamos vamos falar um pouco da associação, que a associação
né? A associação surgiu em 2000, surgiu para 2020, né? Não surgiu para fazer política, pelo contrário, a gente é apolítico. Justamente por isso que a gente consegue transitar com todo mundo e falar com todo mundo, dialogar com e dar todos o os espaço. setores. Você não pode dar para um espaço e meter o pau no outro, no espectro político. Porque tem roqueiro de esquerda, tem roqueiro de direita, tem de centro, e a maioria que não quer nem ouvir falar em política, porque a política do Brasil está complicada. Sempre foi, desde as capitanias hereditárias, né? Na minha opinião não mudou muito, mas tá ainda complicada. Então aí é que tá. É por isso que eu... Como por isso que eu foi falei, a ideia da associação? não, mas já que estamos falando disso, né, e saindo do outro coisa, não é uma questão de politizar. A gente faz questão de não politizar o assunto. Porque, como eu disse, tem rock e gospel. Então, você não vai meter pau no gospel, ou dizer que todo mundo gospel é contra o rock. Não vai dizer que o prefeito fez por causa daquilo, entendeu? Cada um julga o prefeito. Tem gente que gosta do prefeito, tem gente que não gosta. Próximas eleições dirão, o governando é democracia. Se o cara vai bem, é reeleito. Se não, não será. E os deputados, agora vem deputado, né? Então ele é todo um grupo político. Fez bem, mas vão botar cadeiras. A gente não está vendo por esse lado. A gente justamente começou uma associação para falar pelo rock. Coincidentemente, foi quando alguém da Funarte, não me lembro o nome do cidadão, começou a dizer que isso realmente aí foi no extremo, sabe? Que o rock é música do demônio. Esse falou, sim, com claras palavras. Porque ele induz ao álcool, que induz às drogas, que induz à prostituição. Aí ele chamou o quê? Todas as mulheres que ouvem rock chamam de prostitutas. Isso foi demais. E na época não tinha ninguém que abrir, nenhuma entidade. Nada. Só um repórter que eu vi na televisão que se doeu, né? Que achou um absurdo aquilo. O cara pode acreditar no que ele quer, mas o cara não pode ser um presidente da Funarte lá na televisão falar um negócio desse. Foi tirado da Funarte, nós montamos uma associação, logo depois começou a pandemia. Então a gente começou a organizar um momento, conseguimos cestas básicas, demos mais de 9 toneladas de comida para pessoas da cultura, não só do rock, mas porque os bares fecharam, então o garçom também não tinha. Tem uma família lá para alimentar. Então foi isso. Foi o primeiro que parou, foi entretenimento à noite, o último que voltou e voltou parcial até hoje, né? Então porque mudou o hábito. A dinâmica, a dinâmica de como o pessoal hoje. Aí começaram as lives. Em Delivery, fica em casa e tal, né? Aí teve as lives, apoiamos muito a live, começamos a fazer, fizemos um festival de coisa com live. O conceito da gente não é ser uma produtora e ficar dando dinheiro para bandas. Não é ser uma rádio. Não é ser uma TV. É apoiar a produtora, apoiar estúdios, todos os estúdios de música que tem muitos de ensaio, todos. Então são mais parceiros, tudo bem, outros menos, mas a gente apoia os artistas, quem presta serviço para o rock, que são todos os técnicos, desde o cara que carrega a caixa, até o cara que opera, que filma, que grava, que ilumina, tudo isso. Que produz mídia, que produz conteúdo, né? Divulga, a gente precisa de gente que venda shows, né? Que produza os shows, né? Então, ou seja, tem os artistas, tem todos os prestadores de serviço e tem os CNPJs. E CNPJs são negócios que apoiam o rock, de uma loja de CD, ou até tudo. Até uma locadora, pequena ou grande. Então a gente é a cadeia produtiva. Por quê? Porque a gente entende que para o rock se preservar, não basta ter apenas músicos bons, não basta ter facilidade de equipamento. A gente precisa de todas essas pessoas que estão aqui trabalhando em conjunto para isso ficar cada vez melhor. Para ter mais visibilidade, né? Porque hoje em dia... Para ter visibilidade e principalmente para o ser humano que vai lá e vai ouvir música, que show bom. Isso que faz a diferença, porque ele volta e tem os ingressos, que é o que paga todo mundo. Bom, o Daniel, ele fala bastante. Falei bastante. Você consegue definir o que é o rock pra você numa palavra? Acho que acabou depois dessa. Agora a pergunta é difícil. Pergunta de 1 bilhão, né? Porque agora 1 milhão já... Você consegue definir o que é o rock pra você numa palavra só? É a alma da vida.
Certo. Agora a sua propaganda, porque você falou do festival e tudo. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, tua banda, quem quiser acompanhar também a associação. E a gente coloca aqui embaixo, né? Ô, Léo, acho que dá pra colocar aqui, né? Isso. Então, Banda Power Blues, @Banda Power Blues. Eu sou @Daniel Gerber, Daniel Power Blues. A associação você tem o site www.acrock.com.br, como Associação Cultural do Rock, acrock.com.br. O e-mail é contato@acrock.com.br. E tem a página da associação, que é @Associação Cultural do Rock. Somos a de São Paulo, tem Suzano, tem algumas outras associações que a gente trabalha junto. Aliás, um abraço para todos. Mas depois dessa, acho que eu já falei muito, então acabou a entrevista. Falou nada, tem mais 3 horas. Não, brincadeira, Não. tem mais 3 horas de podcast. O pessoal ainda bem que colocaram uma almofadinha aqui. Agora, Max Costa, você conhece, você gosta, vai falar, mas é o sujeito oculto aqui. Fala. Uma pergunta. Você gostaria de ter... Ah, não, hoje eu não vou fazer essa pergunta, não vou fazer essa pergunta, não. Você não fez pra ele? Eu vou fazer, vai. Eu sempre pergunto pro pessoal, qual que é a pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder? Não tem, né? Teve? Até porque eu falei bastante coisa, né? Então não sobrou pergunta. Não, é no sentido musical mesmo. Você tem que perguntar. Não, mas não, não, já responda, faça a pergunta. Fala. Então, eu sou apaixonado por guitarra, né? Então eu gosto muito, me inspiro muito nos guitarristas de blues, né? Antigos, principalmente que viraram blues rock, né? Então desde os Três Kings, né? E Fred King, Albert King, B.B. Suas King, influências, assim. as influências. Depois tem os... Aí veio o Jimi Hendrix, Eric Clapton. Passei a vida ouvindo e tirando Eric Clapton. E Rory Gallagher, Roy Buchanan, Gary Moore, né? São influências, escuto até hoje tudo isso. Alvin Lee, do Ten Years After. Eu gosto de muita banda também, né? O pessoal às vezes costuma perguntar pra gente qual que é o nosso preferido. Às vezes é meio difícil ter um preferido, aquele que você... Não tem, porque evolui. Hoje em dia, por exemplo, escuto muito João Bonamassa, escuto muita gente que toca, tem uns caras muito bons. Tem uns que escuto às vezes que eu nem sei o nome, que eu não lembro, que são demais, né? Que tem umas frases, timbre de guitarra, né? Então, assim, não tem, acho que um preferido Pra quem viveu a vida inteira ouvindo música e tocando música, é difícil. É difícil, né? Difícil. Tem o do momento. O fã tem, né? Às vezes tem um fã, assim, por exemplo, que aquela banda... Sim, tem. Mas eu vou pôr uns 6 ou 7, pelo menos, né? Vou botar de Pink Floyd, Led, não sei o que, tal de bandas. Aí depois vem os guitarristas. E pro pessoal que é assim, já músico mesmo, ou que tanto o amador e tudo, que às vezes fica preocupado com o tipo de instrumento e tudo, que também às vezes pro guitarrista, às vezes ele gosta de um tipo de guitarra, para um timbre. Você tem alguma guitarra, algum tipo de guitarra, modelo preferido? Olha, no momento, eu tenho, no momento, a minha guitarra master, assim, a básica, de cabeceira, que eu toco assim, é a Gibson Les Paul. Eu toquei nos anos 80, comprei uma Gibson Firebird 7.6, e que eu tenho até hoje e tal, que foi o que fez o Deus Salvo, o Rock Alivia. Eu fiz o E-Blues com essa. Também tem uma Schecter modelo Stratocaster com o humbucking na ponta, que foi dos anos 80. Essas guitarras eram feitas lá em Nova York, na Rua 48, que comprei do meu amigo Mário Sodré e do Cláudio Cruz. E eu que também fiz o In Blues, que eu gravei. Tem o Fender Telecaster, enfim, eu gosto de várias, mas eu tô mais pelas Gibson Les Paul agora, hoje em dia é mais isso. Mas assim, depende do tipo de música que tá tocando. Eu acho que não tem uma guitarra melhor que a outra, né? Primeiro, porque que guitarra é melhor? Não tem. A guitarra melhor é a sua. Ah, tem que ser de marca boa? Não tem que ser de marca boa. Tem instrumento que é maravilhoso, que não tem marca nenhuma e vale pouco, né? E você não vende por nada, porque... Ou não vende, né? Se o cara não souber tocar, tem guitarra que é muito né? cara e muito marca que é xoxa, não dá em nada. Quantos instrumentos você tem? Você falou de várias guitarras. Você preserva todas essas que você... Claro. No máximo, né? Eu vendi uma aqui, outra lá.
Tem algumas guitarras, né? Tem violão também, tem violões e tem dobro, né? Que é resonator guitar, que é aquela que tem um panelão, né? Pra tocar blues, tem desses. Tem um violão Epiphone Folk, tem outro, um Taylor, eletroacústico. E tem mais uma meia dúzia de guitarras, né? E outros instrumentos? Porque não dá pra comprar mais. Eu quero mais. Coloca o Pix aí pro pessoal ajudar. Ajuda a comprar mais um. E pedal, adoro pedal. Pedal, né? Essa história que pedal pra bicicleta, ó. Pedal. Tem até um videozinho que eu vi no YouTube que era muito legal, né? Que chegava, por exemplo, o vocalista da banda, né? Levando uma mochilinha assim nas costas. Aí chegava o baixista com o instrumento nas costas, assim, o baterista já levando o negócio assim. Daqui a pouco chegava o guitarrista com um caminhão, assim. Com uma carreta. Uma carreta, né? Mas é necessário às vezes. Sim. Exatamente, parede de amplo. Essas paredes de amplo, isso que já foi um pouco a época, né? Hoje em dia o pessoal já leva um camper lá, tem já. Coisa é cenográfica, né? Hoje em dia, cenográfico, tecnologia, né? É muito a mais pra ir. E depende do tipo de... Sim, não, tem muito que estão vazias nessa cena. Mas depende muito do... Até porque a amplificação tá tão fiel que o cara que saiu do amplificador sai nas caixas, não precisa, né? Tem aquela coisa estúpida no palco. Tiram até as caixas de monitor e põem no ouvido, né? Quer dizer, eu gosto de ouvir ampli suando. Depende do tipo de música, né? Você vai tocar um blues, tá? Você quer um tipo de som que sai do falante, para ter o timbre, a válvula, o salto-falante. Ou se você vai tocar um som mais pesado, cabeçote com duas caixas é o que há, né? Pra você abrir. Ele abre. Ele abre. Aí tem aquele somzão lá. Lógico. Você falou suas guitarras, que você adora pedais, mas eu gostaria de saber que ampli você usa, cara. Boa pergunta. Em casa, o meu de bater, que fica ligado todo dia lá, é um Fender Deluxe, mas em vez de ter 4 de 10, ele tem um de 15, que é da Eminence, que tem um som ali, ficou doce, tudo que é bem blues. Eu tenho, em show normalmente uso um Twin Reverb que se chama Twin Amp. É uma série que fabricou só alguns anos da Fender, que tem um drive, são 3 canais, e esse se arranca drive legal de Fender, porque em geral o drive da Fender não é muito assim. Por isso... Eu adoro o ampli da Fender, cara, tanto é que eu tenho um Fender Deluxe 112. Olha aí. Por isso também que o Fender também tem o som mais limpo, aí eu uso pedais. Então também se eu tô indo num lugar, eu levo só a guitarra pedaleira, quando você vai tocar, você já pede um standard, né? Fender Twin, já tô acostumado, já sai meu som ali. E não precisa abrir muito alto para você sentir válvula, porque eu compenso uns pedais, mas são uns pedais bons, né? Então, assim, é porque pro meu caso, que faz show, tudo isso interessa, né? Não carrego os cabeçotes e caixas, não tem. Então, tem esses dois, eu tenho um Fender Hot Rod também, com 2 de 12. Esse é maravilhoso. Nossa, animal, esse né? É maravilhoso. Eu tenho um ampli... Eu consumo um desse aí, cara. É bom demais. Tem um que é aqueles casos, é um Flextone 2 da Line 6 que eu comprei lá nos Estados Unidos, comprei o ampli 2 de 12, mais leve, é transistor, mas tem um som maravilhoso. Só que assim, transistor, o som perfeito, mas você vai pôr no palco, ele não chega, né? Aí os outros, aí não chega, tem baixo, bateria, tem outro guitarra de válvula, pra mim ele não chega, esse que é o problema do transistor, não é o som, né? Então eu uso válvulas, né? Eu sou adaptável para muitos amplificadores, desde que eu tenha um som razoavelmente limpo. Porque não dá para ter um som que pegue, porque eu vario, eu tenho versatilidade, eu toco músicas mais limpas, tem coisa que é mais pesadão mesmo. Então eu quero ter essa versatilidade, eu procuro. Gosto muito do drive do Fender, cara. O drive dele é sensacional. Então você está convidado para tocar no Fender, no Twin Amp. Aí eu topo. Aí vai, feito. Na câmera, hein? Pra combinar? Oi? Posso levar minha filha para tocar? Deve. Desde que deixar eu experimentar também. Adoro, né? Minha primeira guitarra assim, uau, foi uma Fender Stratocaster. Depois comecei com Gibsons. E como é que tá o trabalho novo aí com a banda? Fala um pouquinho. Sim, então, a gente
a gente está lançando um EP, uma formação incrível. Tem, bom, Paula Motta nos vocais, o Marcelo Frisoni na guitarra base, Super Jairo no baixo, Jairo Fager, que também toca no Autoramas, e o Alma, né? A gente chama ele de Alma, o cara mais querido da música, o Gabriel Martini, baterista espetacular, que agora tá dando suador nos shows, porque ele toca há 15, 16 anos com o Guilherme Arantes, né? Então, fazendo estádio para ir Brasil afora, né? E, enfim, e é uma super formação. Agora, inclusive, nesses próximos shows, assim, é a formação que gravou o disco. O EP é Levanta, que é uma música que já vem num pique bem atual. É rock brasileiro, mas atual. Julguem, ouçam no Spotify, né? Banda Power Blues. Aí tem Levanta, tem um blues rock, Carência, e tem uma música que já é mais... como é que eu posso dizer? Um rock mais nosso mesmo, né? Já é o Luz das Sombras. São 3 músicas que a gente adora, as 3, por isso começamos gravando elas. E é isso, estão no Spotify, estão em todas as plataformas, né? Banda Power Blues. A gente tem também um canal no YouTube, sempre Banda Power Blues. É bem legal, eu queria falar muito, mas eu prefiro que vocês ouçam. Que acho que é bem melhor, né? Já que ele tá aqui pra divulgar. Escreve pra gente dúvidas, tal, elogio, não gostou de alguma coisa, quer que faz outra, a gente tá aí. A gente tem que se comunicar. Difícil tocar, viver e se comunicar ao mesmo tempo. Mas a gente dá um jeito. Público pra gente como eu falei antes, né? É tudo, né? A gente toca pra vocês. E é isso. E veio ver o novo lançamento agora dia 11 lá na Casa de Cultura do Jovem. Assim, podíamos nos unir, fazer uma passeada retribuindo a gentileza do Ricardo Nunes, fazer na frente da sede da prefeitura, né? Fazer 1000 guitarras para Ricardo Nunes. Ideias estão surgindo. Por outro lado, também, dia 26. A gentileza dele, né? A Câmara está em recesso. Dia 26 de agosto a gente já tem uma reserva que já ia ter uma audiência pública, eu não sabia nem que já ia estar votada a lei, né? Para justamente fazer, para mostrar. A primeira coisa é mobilizar, que muita gente quer, porque veja bem, a gente tem que começar a ser um pouco mais inteligente, não sair só no grito, porque que a gente sai. Eu sou guitarrista de rock e blues rock, eu grito mesmo, né? Eu grito e deixo histérico. O que acontece? O que vamos fazer? Eu acho que primeiro, quando a sociedade quer um recurso ou uma lei que seja aprovada, tem que mostrar que quer, né? Que não foi 2, 3 pessoas que fizeram e deram para aprovar, porque também não tem sentido. Então, assim, eu acho que a gente começou a fazer isso começou a crescer e já cortaram, né? Já cortaram, mas não vai matar. Então, pode sim ter 1000 guitarras, mas primeiro a Câmara tá em recesso e a gente vai fazer coisas. Dia 26 de agosto de 2026 em São Paulo, a gente vai realmente fazer um barulhão lá para mostrar que a sociedade de São Paulo, que o rock precisa de organizar isso, quer fomento, quer ser levado a sério. E não se trata só de dinheiro, porque o dinheiro já tem para os festivais. É o mesmo dinheiro às vezes. Um fomento, não se engane, não é que vai botar um valor e a gente vai se encher de dinheiro. Isso ano a ano tem que ir lá e brigar todos, o circo, o teatro, vai lá ver quanto dinheiro vai ter no ano que vem no orçamento. Então por isso que é impressionante não aprovar a lei, porque ela não tira nada. De qualquer jeito o dinheiro tem que ser discutido todo fim de ano. Né? Considerando que o PIB do estado de São Paulo e da própria cidade de São Paulo também, né? É o maior PIB do Brasil, né? Levar em consideração, né? Então, a gente, vamos mobilizar, vamos mostrar em muita gente, justamente de todos os tamanhos, cores, bairros, credos. Você que gosta estilos de rock, blues, rock and roll, metaleiro, punk, o que for, progressivo, vamos lá, sabe? É novo, Fala mais um pouco ou mais menos. porque vai ter agora, porque vai ter, né, esse evento. Isso era sobre o fomento de rock. Sim, então. Tá bom. Agora vamos mudar de assunto. Além disso, né, vai ter esse evento também agora, né?
Dia 13 é o dia considerado, pelo menos no Brasil, é considerado o Dia Mundial do Rock. Isso não tiraram. Isso o Ricardo Nunes não pode mexer, ainda bem. Agora, o rock é resistência e vai continuar existindo, queira alguém atrapalhe ou não, ou queira dar fomento ou não, e a gente vai continuar na resistência. Eu acredito que com um bom movimento, o Ricardo nos vai reconsiderar e vai aprovar isso, que é a nossa intenção. Né? Tem um apoio de várias pessoas, da BMI, vários músicos renomados. Sim, tem vários. Isso. A gente não está fazendo sozinho. A gente começou a chamar vários e agora recentemente o Clemente fundou a BMI, Associação Brasileira Músicos Independentes, que está dando uma super, né? De basicamente as duas associações começaram a empurrar. Que a ideia era a gente começar e depois as pessoas sozinhas já irem fazendo seus vídeos de apoio e fazerem. E a gente teve esse começo rodando. Isso é mais importante, porque como o movimento não vai trazer dinheiro, o mais importante é a união do rock. Então, na verdade, isso que começou é que não pode parar. Expandir a essa ideia. roda girar. Então não é uma questão do prefeito ou de quanto vai ser pro ano que vem. É maior que isso, gente. É isso que eu quero falar. Porque o importante é todo mundo entender que a gente tem que brigar por não brigar. A gente tem que se unir para pedir o que a gente merece, o que nos é de direito. Porque eu pago imposto em tudo, no litro da gasolina, no sanduíche, pago um monte de imposto. O que tem no sanduíche? A farinha pagou imposto, que fez o pão, o padeiro pagou imposto, a padaria fez, o recheio do sanduíche. Então disso tem que ter um pouco para ter a nossa arte. E isso tem que ser defendido por todos. O legal é que pela primeira vez teve um movimento espontâneo que começou a sair. Nós estamos gente pondo vídeo até agora, né? Foi abruptamente interrompido? Não, vai continuar. Ele só vetou. O que vai acontecer é que vai piorar. Agora algumas pessoas vão ficar bravas. A ideia não é cultivar a raiva. A ideia é cultivar a união. Então é cultivar soma. E isso que é a coisa, é isso que deu a independência da Índia. Porque é na soma, gente. Não tô longe de ser um Gandhi, né? Mas chega uma hora que não dá, né? Porque se você tem um segmento da sociedade muito grande, até os mais representantes da sociedade vão entendendo, olhando, falando, opa, peraí, aí é uma coisa concreta. Aí é o povo falando, e aí, meu amigo, a voz é forte. Aí é forte. Agora ir lá, fazer uns vídeos gritando não resolve. Nem pra ninguém. Se alguém me pega e grita com os vídeos comigo, eu desligo. Não vem gritar comigo. Agora, se alguém vem conversar, se eu vejo que tem um monte de gente, você vê um monte de gente, Daniel, toca aquela música. Né? A gente vai tocar a música. Porque é legal, olha a analogia. Aí você vê um cara gritando, porra, vai se danar porque eu vim aqui pra ouvir tal música. Eu falo, é mesmo? Não é assim que fala, entendeu? Então, às vezes, tem maneira de conseguir as coisas. Não que a gente seja bonzinho, não que a gente seja submisso. Tá muito longe disso. A gente só tem que ser inteligente. Só tem que estar unido. Só tem que ter estratégia. Então é isso. Agora, como o dia 13 é o Dia Internacional do Rock no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos não tem isso. Mas depois eu descobri porque isso na volta. Todo dia. Na volta eu falo, mas por que dia 13 de coisa? Que eu nunca ouvi falar disso. É por causa do concerto que teve do Live Aid, que foi uma data super importante, que foi o rock se unindo para salvar vidas e tal, né? O rock serviu para fazer revoluções, mas também para salvar vidas e para ajudar muita gente. Então o que acontece? Tem essa data, né? Então nós vamos fazer uma comemoração na Casa de Cultura do Butantã, sem recursos, praticamente sem recursos, porque não precisa nem falar que essa altura não tem nada, né? Então vai ser assim, todo mundo vamos tocar para comemorar. Então vai ter 11 bandas, o Power Blues, que é a minha banda, vai receber o Clemente Tadeu, quer dizer, o Nascentes e do Plebe Rude, o Gabriel Tomás, que eu ia até citar, se começou a falar das bandas independentes, a gente tocou no assunto, mas é uma banda que foi independente, que saiu, que é fenomenal, e que foi a banda que provavelmente mais emplacou como banda independente aqui no Brasil, e que tem um som que eu vou nos shows porque eu me divirto mesmo, não, eu gosto. E vou tocar junto com o Gabriel Tomás lá, né? Vai tocar com o Power Blues. Nós vamos fazer uma homenagem pro Scalini. Então, as meninas do Rita Lovers, que fazem Rita Lee, Rita Lee, né? Que inclusive também Tibé, a gente era tudo amigo também.
né? É a mesma turma, né? E tem o Kleber Kashima, que é um guitar master, né? Muito bom, um espetáculo. Quem não conhece, ele tem o Instituto MKS, tem coisa solo, ele também toca na noite, toca qualquer coisa. Cara, impressionante. E vai tocar com a gente também nesse bloco de tudo isso dentro do show do Power Blues, né? E aí, para fechar, que fez questão de vir, o Oswaldo Vecchione, do Made in Brasil, com a Sol, e o Caio Flávio também, que gravou o Polissete Varado, o terceiro disco, o cantor do terceiro disco do Made, vai vir cantar. Fizeram questão de vir, sabe, no amor mesmo, para fazer festa, para comemorar o rock, para mostrar que o rock tá aí. Não é só a base de contratação, não é só estrelas, né? Tá todo mundo vindo se unir. Vai ter várias bandas legais. Vai vir de Campinas o Livro para Vapor, vai ter o Crazy Land, vai ter Fist, vai ter o Replicantes. Domingo tem muitas bandas também que vão ter da região do Butantã, porque a gente está fazendo, sabe? É uma parceria mesmo. Na região do Butantã vai ter o Índica, vai ter o Tuba Winners, não lembro de todas. E onde o pessoal... E vai vir... Essa programação, onde que o pessoal pode acessar? Então, já chego lá, deixa eu acabar. Tá. Então, assim, vai ter por exemplo, quem vai fechar o evento, a última banda, propositalmente no domingo, é o Operador, Banda do Operador, que é o pessoal que é uma banda de Franco da Rocha. Coincidentemente, é um dos que organiza um festival fantástico de rock que tem, né? De Franco da Rocha. É o Franco do Rock. E eles têm um coletivo há 35 anos, velho. E estão fazendo um festival que realmente cresceu muito. Então vai ser assim: acaba o domingo e, na verdade, faz uma pausa, porque no outro fim de semana já começa um super festival de rock em Franco da Rocha, né? Lá o Franco do Rock. A gente tem, fora isso, vai ter uma feira de gastronomia, que tem um espação lá de artesanato, tudo isso, e vai ter uma feira rock. Então a gente vai ter vinil, CD, moda rock, camisetas, tal, tatu, vai ter uma série de coisas lá de rock. Então é um super evento, 2 dias. Na sexta-feira são palestras. Isso é mais para artistas, né? Profissionalização de artistas. Então você vai, né? Por que serve o MEI? Como é que se torna um profissional, basicamente? E tem produção, tem de marketing. E tem o Danilo Leotti, que é o gestor da Casa de Cultura, que vai ensinar sobre o porta de entrada, como você entrar, se inscrever em editais e tudo isso, né? Essas palestras são na sexta-feira. Casa de Cultura do Butantã, hoje em dia dá um Google, tem um site, tem uma página na internet, que é Caminhos do Rock. Então entra lá, tem programação, tem tudo, manda mensagem, tá tudo lá, né? Que é a forma de como. Também tem a página da Sabor e Arte, que é a feira, né? O pessoal da feira. Beleza. Daniel, brigadão. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pelo papo. Olha, obrigado a todos aqui que estão presentes. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Tem muita história antiga para contar também, mas vai ficando. Tem muitos amigos e companheiros de armas, de guitarra, de bandas, que não dá para citar todo mundo, mas estão todos no meu coração. E principalmente vocês que vão nos shows, nos nossos, e dos amigos e dos outros, vão no show, a gente agradece muito. Não tem nada que paga mais você estar num palco e ter o pessoal e você tocar para alguém. Isso é uma magia de tudo, isso é o que faz tudo e move a gente. É isso. Dia 11, né? E dia 11 e 12 temos eventos com show, e 11 do Power Blues, mas 11 e 12 a partir do meio-dia, 1h da tarde, hein? São cedo, é cedo, até porque tem jogo depois, então dá para pegar um bom show e daí já emendar com o jogo. Lá mesmo. E você que não curtiu essa porra aí, ó, aproveita agora no final, já que ficou aqui até agora, e curte essa bagaça. Passa para os outros também, que é para a gente ter um mínimo de visibilidade. Beleza? Então até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado, né?